Salve Maria Imaculada, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco todos. Vocês que estão em casa e principalmente nós que estamos aqui, né? Porque nós precisamos de muita paz agora para fazer esse negócio fluir. Eu não sei se você sabe, né? A gente tinha um sonho muito grande de realizar uma obra de evangelização nas mídias sociais. A gente vê que acontece muita coisa na internet, tem muita gente falando e muitas vezes a gente para naquela de ficar só reclamando, que é ruim. Então a gente tomou a iniciativa e falou assim, vamos fazer alguma coisa, porque só reclamar não vai resolver nada. Então vamos tomar a iniciativa e se for da vontade de Deus, esse negócio vai prosperar e eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Eu me chamo Everton, né? Gosto de ser chamado como Everton da Imaculada, porque a minha vida é inteiramente dela. E estamos aqui reunidos com esse jovenzinho de meu Deus, que parece que é meu irmão, minha mãe falou, e eu acredito nisso. Desde nascido, né? Desde nascido. Se apresentei. Então, eu me chamo Elton, né? Então, para mim também é uma alegria muito grande. Acho que vamos ter a oportunidade de partilhar mais vezes de como se deu o desejo no nosso coração de partir para um apostolado desse tamanho, né? E eu acredito de forma particular que é vontade de Deus, justamente por quem estará conosco hoje no primeiro dia. Então, para mim, isso é uma confirmação muito grande daquilo que é a vontade de Deus para o nosso meio. Antes de você conhecer o nosso convidado, é importante a gente dizer que eu e o Elton, a gente teve uma experiência com Deus em 2014, em um retiro de carnaval. A gente era católico, aquele católico de BGE, que não vivia nada que a igreja ensinava, nem sabia o que a igreja ensinava, vivendo uma experiência com Jesus nesse retiro. Nós saímos de lá, desse retiro, e nós passávamos de 7 a 8 horas ouvindo pregação em casa, e a gente ia procurar pregação católica na internet, e não tinha muitas opções. E a gente achou um cara, né, com todo respeito, um gordinho, ungido, e a gente passava horas vendo a pregação desse cara. Meu Deus do céu, então a gente lembra do nosso começo, unido ao começo desse apostolado que o Senhor nos confia hoje, e pra gente é uma honra extraordinária. Estamos aqui com Anderson Reis. Que alegria poder estar aqui com vocês. Eu também rogo que Deus abençoe muito essa iniciativa. É uma necessidade gigantesca tomar as mídias sociais com esse conteúdo, porque vocês vão estar falando de salvação. É aquilo que é mais importante. E depois de ter escutado isso, Everton, a gente se conhece há algum tempo, você nunca tinha falado isso, né? Pois é. E eu não me sinto orgulhoso, eu fico feliz. Uhum. Porque Isaías 42:8 vai dizer, eu sou o Senhor Deus e a ninguém cederei a minha glória. Eu fico feliz por poder servi-lo no ministério da pregação e poder edificá-los. Então, para mim é uma grande alegria estar neste primeiro podcast e que Deus, pelo coração imaculado de Maria, abençoe essa empreitada de vocês. Maravilha. E também cumprimentando, né, todos os nossos telespectadores, dizendo, gente, isso daqui precisa de audiência. E a audiência, quem faz acontecer muitas vezes é você. Aquele like no YouTube que você dá, aquele compartilhamento que você faz, ajuda tanto no engajamento, ajuda tanto. As pessoas, elas precisam entender. Eu sempre disse uma frase, desde quando eu usava bastante o Facebook, quem compartilha, evangeliza. Conheço essa frase. É pouca coisa, Everton, é pouca coisa. Tem grupos de WhatsApp, tem Telegram, elas podem estar mandando no direct mesmo para as pessoas do Instagram. Então, por favor, é uma iniciativa que está começando, tá bom? Isso daqui tem custo, eles estão num local onde eles estão investindo, tá bom? Então, ó, veja todo esse esforço que está acontecendo e pelo menos quem compartilha, evangeliza. Então, é isso aí, vamos embora. E olha só, foi interessante você falar isso, porque quando a gente falou, vamos fazer o podcast? Vamos, mas a gente vai fazer qualquer coisa. Se for fazer qualquer coisa, mas do mesmo, pra gente não tem importância fazer. Então a gente procurou um lugar que pudesse oferecer uma qualidade, e isso é pra você. Foi difícil trazer o Anderson, né? Ele achou até que eu era meio ansioso, tava enchendo, mas o homem é difícil demais, a agenda, e por isso eu fico agradecido demais. Imagina quando foi difícil ele tá aqui hoje. Ser, né, Júlio? Né? É missionário, é pai de família, é empreendedor, a gente fala um pouquinho disso tudo aqui. Uhum. Então, imagina o sacrifício, o cara veio lá da Zona Norte, no horário de pico, e tá aqui conosco, eu sou extremamente agradecido. É que também tem um probleminha recente, Everton, que a gente tá com um recém-nascido em casa e a minha esposa está em recuperação. Mas é mais por causa disso, viu? Ah, tá. Mas, ó, uma alegria imensa estar com vocês, tá bom? Pode acreditar e que Nossa Senhora interceda, porque isso daqui bombe nas redes. Bendito seja Deus, vai bombar. Maravilha. Porque assim, eu vejo que a gente entra na internet para procurar conteúdo de evangelização, e quando a gente olha, o meio protestante domina a parada. Então, por exemplo, você vai preparar uma pregação. Uhum. Você procura lá, sei lá, quero João 8,12, uma pregação sobre João 8,12. Só aparece pregação protestante, você fica meio assim, tem que
me virar. Vou pegar os livros aqui, vou cavucar num lugar, no outro, porque você não tem muitas referências. E pra mim foi muito interessante porque eu comecei a pregar, então desde 2014 eu prego, e eu sempre olhava quem? Anderson Reis, Moisés Rocha e Eudes Duarte. Não era? E justamente também porque pra nós tinha uma autenticidade. Que alguém que pregava com mais verdade, não tinha medo de falar nada. Então, pra nós que estava ali no início de caminhada, ficava assim, poxa, quem é esse cara, né? Que tem coragem de falar, e por que os outros não falam desse modo? Porque assim, Anderson, o que a gente pensava muitas vezes? Cara, tem isso tudo dentro da igreja e ninguém nunca falou isso pra gente. Então a gente frequentava um grupo de jovem lá na paróquia e a vida do jovem dentro da paróquia não tinha diferença com a vida do jovem que tá no mundo. Eu falei, se for pra pecar, é melhor pecar com gosto, vou pro mundo. E quando a gente encontrou alguém que de fato levava Jesus a sério, o evangelho a sério, eu falei assim, se Jesus é tudo isso mesmo que tá contido na Bíblia, esse cara não é louco. Ele tá falando, não crê quem não quer. Então por que eu não vou pegar esse conteúdo? Eu falo, o Júlio sabe disso. Muitas vezes no começo do meu ministério eu ia pregar, eu escutava lá Moisés, Anderson Reis, 10 vezes eu falava, vou falar tudo que esse cara falou, se ele errou eu errei também, mas a culpa é dele, eu meio que era um gravador, sabe? Então assim, o seu ministério, cara, foi muito frutífero na nossa vida e na vida de muita gente que a gente conhece, viu? Isso às vezes não chega pra você, mas Deus às vezes dá a oportunidade de a gente ver alguns frutos, né, que a gente faz. E desde quando mesmo você tá nesse ministério aí da pregação? Olha, irmão, isso daí é um probleminha que eu tenho de conta, assim, porque eu sou um pouquinho ruim pra data, mas eu lembro que eu me converti mais ou menos dos 19 para os 20 anos de idade. E, Everton, aconteceu uma coisa que eu comecei a pregar muito cedo. Muito cedo mesmo. Molecão. Eu lembro... Hã? Molecão. Mas bem próximo depois da conversão. Porque quando eu tive a minha experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu me desvencilhei dos meus amigos do mundo. Então eu não tinha mais companhia, porque eu era um cara super popular no meu bairro, conhecia todo mundo, frequentava as festas e tal. E quando eu li na palavra, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15:33, eu entendi isso. Eu falei, nossa, eu não posso dar brecha. E nosso Senhor também concedeu uma grande consolação para minha vida espiritual, que eu não sentia saudade de ninguém. Eu queria ficar com Jesus, queria ficar rezando. Eu comecei a ler a Bíblia 8 horas por dia. Então, assim, eu comecei a pregar muito cedo. Foi assim, todas as pessoas que vinham conversar comigo, eu não tinha assunto a não ser falar das coisas do alto. Então, eu comecei muito rápido. Eu penso que eu devo estar aí, ó, esse 18 de agosto, eu não sei se o podcast já vai ter ido pro ar, mas eu vou fazer 40 anos. Então, eu penso que eu tô no ministério uns 20. Meu Deus do céu. Uns 20 anos de ministério já. E sempre na mesma pegada, porque a gente percebe que é difícil hoje levar você para pregar em algum lugar, né? Eu não sei se no começo do ministério era dessa forma. Na mesma intensidade. Eu queria saber se você vê uma mudança muito notável, perceptível do seu no modo de sentido pregar. no sentido do que é difícil pra mim tá levando? Só pra mim entender. Porque aí eu respondo com mais qualidade. Eu digo assim, se você consegue enxergar uma diferença, aquele Anderson de 20 anos atrás, que começou a pregar, pro Anderson hoje, teve diferenças gritantes, assim? Ai, cara, ó, teve sim, cara, porque eu cheguei a aprontar algumas coisas, né, no início do meu ministério, que hoje eu não faria mais, por questão de imaturidade, né? Então teve coisas assim, cara, meu Deus do céu, que eu não sei nem se vale a pena estar falando aqui, porque pode gerar um pouco de pepino aí, né? Sim. Mas o que mais fez eu mudar mesmo foi o casamento, cara, de verdade. Amadurece, né? Muito. Inclusive quem tem uma esposa abençoada como a minha, que me ajudou muito. Então essa questão de você ser esposo e ser pai, amadurece muito, né? Então, quer dizer, contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o importante é prosseguir. Que grau que eu cheguei, né? Então, quer dizer, eu olho pra minha vida, eu vejo mais maturidade, eu vejo mais prudência, eu vejo mais paciência. Tem que ter virtudes. Então, assim, eu enxergo um certo amadurecimento, sim. Mas sem nunca abandonar a verdade. Acho que acaba sendo perceptível pra nós também, né? Que vimos algumas pregações suas lá bem no início, né? E que, de certo modo, quando a gente teve a nossa experiência com Deus, aquilo ali tudo nos empolgava muito. Né? Dava um gás, ó, daquele jeito. E eu acredito que até para nós, acompanhando um pouco das suas pregações agora, também a gente amadureceu. Sim. No modo de recepção daquilo que você prega hoje, né? Até mesmo para você ver ali na sua rede social. Quando a gente pega o trato de você colocando sua família, tudo, eu falo, olha só que bagagem que ele trouxe, né? Começa ali naquele início e agora o negócio tá... Sim. Porque quem tá recebendo também acaba amadurecendo junto no Você processo. vê que não era um garotinho aventureiro. Ah, quero pregar o evangelho. Não. Deus foi tratando
ele dentro do ministério como faz com cada um de nós. Né? É muito interessante. Você falando dessa questão, quando a gente se converte, a gente quer muito Jesus e a gente tende a ficar muito sozinho, isso é uma coisa que a gente medita muito até hoje. Mas a gente foi privilegiado, porque a gente viveu o retiro junto e os dois foram impactados, eu, o Elton e a minha esposa. De uma vez só, a pancada foi nos três. Os três juntos. Fomos sem vontade pro retiro, sem pretensão nenhuma, né? Eu lembro que a gente um dia antes de ir pro retiro zombando, falando que ia ter aquelas dancinhas, Padre Marcelo Rossi, os animaizinhos dançando dentro do quarto, aquele negócio vacaiado. E chegando lá tivemos a experiência juntos, né? Então a gente fala, né? Pra nós não foi tão difícil. Porque eu acredito, muitos jovens que têm a experiência hoje, a maior dificuldade é o quê? Não ter com quem partilhar no dia a dia. Conversar sobre Deus, conversar sobre aquilo que vivenciou, né? E nós tínhamos a todo momento isso, né? Sabe o que é um negócio doido, assim, ó? Você falando, vivi a experiência com Deus ali na casa dos 20 anos. É claro que você não vai julgar a conversão de ninguém, mas quando você vê um cara falando que experimentou a mesma coisa que você experimentou, você fala, ele sabe o que eu experimentei. Verdade. Sabe? Quando é, tipo assim, você vê a galera na euforia, viveu uma experiência com Deus. Você não quer julgar, mas você sabe que aquilo dali não tem consistência. Agora, quando você tá conversando com um cara que viveu e se encontrou com aquele mesmo cara que você encontrou, Jesus mesmo, pessoa, não é uma força, uma energia, você olha pro cara e você vê, não, de fato, foi a mesma pessoa que ele encontrou. Mas por que você, assim, pensando bem, até... Por que você acha que houve um declínio de fervor muito grande na juventude hoje? Porque quando eu comecei a pregar, eu pregava nos trens, eu pregava nas praças públicas, eu tinha fome de almas, eu jejuava, eu subia a montanha, eu ficava uma semana só bebendo água, eu fazia penitência, eu fazia de tudo para ser melhor no evangelho. Hoje em dia a gente vê, eu fico preocupado o que vai ser daqui 20 anos a evangelização, né? O que você acha que fez com que houve um declínio em tantos movimentos, em grupos de oração? O que você acha que aconteceu que tá uma coisa apática? Eu percebo que parte muito da formação. A gente não é formado. E aqui não é crítica específica para ninguém, mas de maneira geral, eu vejo que, paroquialmente falando, a gente não conhece a fé. Agora eu vou te interromper. Sim. A gente não conhece a fé. Sabe por que tá tudo desse jeito? Por causa da pornografia. Santo Ambrósio diz, aquele que entra na via da impureza, sai da via da fé. Há 20 anos atrás, não tinha esse acesso à pornografia que você tem hoje. Por que você acha que a pornografia é uma indústria que não cobra? Por exemplo, tudo bem, tem vários sites hoje que essas menininhas cobram. Até a menina de 13 anos faz lá coisa pornográfica e vende. Mas você pega o seu celular, você entra em trocentos sites de vídeo pornográfico gratuitamente. Você fica vendo aquilo, você perdeu a noção de amor, você objetificou o ser humano, você peca mortalmente, você se habitua. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 8, verso 34, aquele que se entrega ao pecado torna-se seu escravo. Uma pessoa dessa perde o gosto pela oração, perde o gosto pelo sacrifício, perde o gosto pela missão. Porque ele não quer salvar a alma, ele não quer sacrificar a vida dele em prol de salvar o outro. Ele quer gozar de prazer. Então ele fica destruído pela pornografia, ele perdeu a noção de amor. Não dá para enxergar a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Só a pureza. Só que quando chegaram e um grande profeta do diabo, da maçonaria, diz, nós não queremos mais a morte dos cristãos. Não adianta ficar matando. Tertuliano dizia, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Se você mata, nasce outro. Porque Deus nunca vai abandonar a sua igreja. 2 Timóteo 2,9 diz, a palavra de Deus não se deixa acorrentar. A igreja vai passar, como está passando por um período de apostasia, vai ter muito mais dificuldade do que a gente está tendo. Se hoje já está uma coisa difícil, vai ficar pior. Só que o que acontece? Quando entra esta questão do pecado, como está estruturado nas pessoas, elas não têm vontade de mais nada, elas só querem prazer na vida dela. Então não tem vontade de entrega, de oração e tal. Então por que você vê? Essa juventude de hoje em dia é uma evangelização sensual, ele só sabe dançar. Tá fazendo assim, ó. Cara, eu tenho um nojo daquilo. É um problema. Eu me desespero quando eu vejo aquilo. Por exemplo, a mídia social que mais tem jovens é o TikTok, é uma rede social chinesa. Eles compraram Hollywood inteira, entendeu? E querem deixar todo mundo sensualizado. Propaga a cultura da homossexualidade no mundo inteiro. Agora vai ver se isso daí entra no exército deles. Vai ver se isso daí entra no exército da Rússia. Não, eles querem homens viris e fortes. Mas os outros querem tudo jogar o quê, ó? Nesse lixo aí, ó. A evangelização, para muitos jovens hoje, consiste em dancinhas e em brincadeiras. Isso daí era para ser uma coisa do mundo. Sim. Dentro da igreja, deveríamos ser sinal de contradição. Entendeu? Deveríamos ser perseguidos.
Entendeu? Deveriam ser chacotados. Agora não, eles querem parecer com o mundo, por quê? Porque ninguém suporta a paulada mais por causa do Cristo hoje em dia. Lembrando que Jesus vai dizer em Mateus 10:22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. E hoje em dia eles ficam querendo o quê? Like, curtidas e visibilidade. Os cristãos eram presos, colocados em catacumbas, mortos, né? Quando o Marquês de Pombal acabou com os jesuítas, colocaram todos no calabouço, os jesuítas ficaram lá 10 anos sem ver a luz, misturado com rato, morrendo. Quando viram a luz do sol, ficaram todo mundo cego por causa de uma perseguição tremenda. E isso que era a vida católica. Hoje em dia é esse lixo aí, cara. Então, entendeu? A maior ligação que você vê hoje, então, seria essa Com essa apatia acessível. do jovem de hoje, sim, é a pornografia. A impureza, então, né? Não, Porque hoje é muito mais acessível, né? total. Faz muito sentido. Entendeu? Os jovens, se você pegar um jovem pra evangelizar hoje e pedir pra ele dar um conteúdo, o cara vai lá no Google, pega alguma coisa, faz um texto, monta uma arte pro Instagram, monta uma arte pro Facebook, monta uma arte pro TikTok, faz uma dancinha, beleza. Solta ele num campo de missão. Vai dar 2 dias de formação. Não aguenta, não. Vai evangelizar os perdidos. Eu lembro... Vai no craqueiro, vai no maconheiro. Eu lembro algo que eu li no livro A Luz Perpétua, que inclusive adquiri lá da Imaculada. E falava a respeito da pureza do apóstolo João. Falando que São João, ele viu coisas que nem os anjos viram, isso devido à pureza que ele vivia. De tal modo que Deus confia a mãe dele a esse apóstolo, sobretudo por virtude da pureza. Eu achei extraordinário isso. Então, a gente vê como isso daí é forte, cara, porque como Jesus recompensa a pureza. Só que o que é interessante? Você tá falando da questão da pureza dele. Agora também é bom acrescentar a luta que alguns tiveram para mantê-la, porque São João, Sim. cara, o que aconteceu com São João quando ele colocou o ouvido no coração de Jesus na ceia, só a eternidade para revelar. Porque não foi uma coisa simplesmente um simbólico físico. O que ele recebeu de revelação, tanto que tem um cardeal francês chamado Jacques Bossuet, que ele vai dizer assim, ó, muitos se admiram de Paulo ter visitado o terceiro céu, porque é muito bonito, né, quando Sim. Paulo tal. Eu admiro mais João, porque João ouviu o batimento cardíaco do Meu coração Deus, de Jesus. Sensacional. É sensacional. E assim, não é uma coisa física. Por exemplo, se eu coloco a cabeça no seu peito, eu vou escutar o seu batimento cardíaco. Sim. Mas João não foi só isso. Ele recebeu revelações imensas. Olha aí que coisa mais linda. Parabéns pro Fumaça! Valeu, Isso Fumaça. é um editor maravilhoso, meu Deus do céu. Por isso que vocês têm que, ó, faz uma doação, faz pix pra esse negócio continuar aqui, que tá uma benção. Fumaça tá no barco, viu? Fumaça tá no barco. Pronto. Agora, o interessante que eu tava falando, ele falou assim, né? Muitos se admiram de São Paulo, mas São João foi muito mais elevado, porque ouviu o coração de Jesus. Agora, São Felipe Neri, ele era um santo que ele recebeu um milagre chamado transverberação. Sim. As bolas de fogo entravam na boca dele e o coração dele ficou inchado. E algumas pessoas que estavam sendo muito tentadas, ele colocava no peito dele e ficavam uns 4 meses sem sentir tentação. Agora, se Meu Deus São do céu. Felipe Neri, que é um mero mortal, fez isso, Deus usou ele para derramar esse tipo de graça nas pessoas, você imagina o que é estar deitado no coração de Jesus. O efeito que não causou ali, né? Cara, eu quero isso pra minha vida, velho. Eu não quero nada além disso na minha vida, hein, meu irmão. Eu não quero nada. Sensacional, Eu quero isso, sensacional. eu quero o coração de Jesus, eu quero amar o coração de Jesus, eu quero estar nele, eu quero adorar, eu quero que ele seja o meu Amém. tudo. É esse coração que a gente tem que desejar profundamente, porque é ali que vem toda a pureza, ali que vem todo o amor, ali que vem toda a verdade. Nada mais maravilhoso na nossa vida do que o coração de Jesus. E é isso que os jovens precisam, Everton. De estar no coração de Jesus, não em outras coisas, entendeu? Mas é interessante que você tocou aí no ponto, você falou, né? Coloca um jovem desse aí no campo de missão. Coloca aí pra ir atrás daquele do drogado e tal. Alguma realidade que necessite, né? E ele não vai dar conta de fazer isso, né? O que eu mais vejo também hoje, né? As pessoas estão muito acostumadas a pescar dentro do aquário, né? Então ali te chamou por enquanto, você vai onde já tem cristãos ali, mesmo que de certo modo você se encontra no meio comodismo, né? Tudo que tira disso você não Tem um busca. microfoninho, tem a aguinha. Tá tudo muito fácil, né? E me chamou a atenção uma coisa que aconteceu com você há pouco tempo. Que você chegou a fazer uma live com a Laura Kelly, não foi? Foi. Então eu achei muito interessante, porque você já era alguém que pregava, já é chamado pra tudo que é encontro e tudo, e você teve a oportunidade de levar a evangelização pro público dela. Alguém que já tinha participado aí de reality show, tudo mais, né? Sim. E eu fiquei assim, na hora eu falei, sensacional, cara. Quando eu vi aquilo ali, você levou o seu conteúdo. Ele foi em outros lugares também. Você foi na Antônia também, não foi? Foi, Na na Antônia Antônia, Eu então. achei sensacional. Falei, olha só, é o doido que muitas vezes a igreja rejeita,
que tá chegando onde a igreja não quer ir. Ô, Fumaça, arruma um papel e uma caneta aí pra mim, que os moleques ficam escrevendo, eles estão falando, aí eu também preciso Pronto. anotar o que eles estão falando pra mim não perder. Pode continuar falando, Mas só era só papel. pra complementar, Ó, né? Fumaça tá preparado. Tá. Ele pode não saber, mas ele é católico. Fumaça. Sem dúvida. Sobre o que você falou de pescar dentro do aquário, né? A gente tem que entender que a igreja católica, ela não é um barco de prazeres. Ela é um bote salva-vidas. Né? Fora da igreja não há salvação. Vai dizer o catecismo da igreja católica no parágrafo 846. Acontece que também a gente está precisando evangelizar os batizados, porque eles não são evangelizados. Nossa Senhora disse em Medjugorje que a igreja está cheia de ateu. Por que isso? Santo Agostinho dizia com muita clareza, a fé não está no corpo que se inclina, mas no coração que crê. Eu posso fazer um gesto corporal, eu posso ajoelhar, mas interiormente. Né? Agora, essa questão de ter feito live com esse povo foi muito importante, porque eu fiz live com a Fontinelli, eu fiz live com a Lara Keller, eu fiz live com o Evandro do Pânico, né? Ele é viciado em droga, mas eu fiquei sabendo que ele ficou quase um mês sem usar cocaína. Ele chorou, ele ficou impactado depois. Ele voltou pra droga, né, cara? A gente sabe que é um processo muito grande. Por exemplo, teve um determinado momento que a gente começou a falar do amor de Deus para com a pecadora, com a Lara Keller, ela começou a chorar no meio da live, na frente de todo mundo. Isso que eu achei interessante, porque ela que queria ouvir você falar. Ela não queria trazer, não. Ela te chamou pro público dela. Então eu falei, sensacional, cara. Que oportunidade. Porque você vê, né? Eu não vou falar do inferno pra Laura Keller ali na hora. Não cabe. Eu falo muito sobre os novíssimos, sou convidado para falar sobre esse tema, inclusive fui pregar na Irlanda sobre isso, mas ali naquele momento eu precisava falar do amor de Deus, né? Porque Jesus ele vai dizer o quê? João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ninguém consegue guardar o mandamento só por causa da lei e do medo. Tem que guardar o mandamento por uma experiência de amor. Por quê? Eu falo muito isso daqui nas minhas pregações. São Francisco de Sales dizia que quando uma casa pega fogo, por exemplo, a gente tá no estúdio. Tudo pega fogo aqui. O que você faz quando tudo pega fogo aqui, fumaça? Você vai ficar guardando? Não, você vai jogar fora. Então São Francisco de Sales dizia, uma casa pegou fogo, tudo que não presta vai embora. Quando o amor de Deus entra numa alma, tudo que não presta vai embora. E é só quando esse amor de Deus entra. Se ele não entrar, nada feito. A pessoa ela pode ver um tempinho na graça, ela pode abandonar as drogas durante um tempo, ela abandona o pecado, mas perpetuamente só com o amor de Deus. Então, por exemplo, na evangelização com ela ficou tocada no quê, a Laura? Quando falou da mulher pecadora. Jesus se inclinou até ela, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ela viu a vida dela. Meu Deus. Sensacional, cara. Ela viu a vida dela. Eu sempre costumo dizer assim, ó, a lei sem a conversão é adestramento. Você pode ensinar tudo pra uma pessoa. Se ela não viver uma experiência com Deus, ela vai ficar adestrada a fazer algumas coisas. Então, a gente pode afirmar, então, que a experiência é superior à intelectualidade, à formação? Ninguém se salva pela formação, todo mundo salva pela moral, entendeu? O cara pode entender o que for de doutrina da igreja. Se ele não tiver uma vida moral correta, porque quando a gente fala de moral, a moral católica, o que trata a moral? De comportamento. Agora, para mim ter um bom comportamento, eu tenho que ter o quê? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, a experiência genuína com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tá cheio de pessoa que entendia muito de doutrina que tá no quinto dos infernos, né? Entendeu? Uau. Tanto que tem história sobre isso, né? Tinha um grande pregador francês, que era um grande orador, e que quando ele estava... Porque o cara era famoso, né? Ele levanta no meio do velório e diz, pare de me venerar como santo porque eu tô no inferno, eu fui condenado ao inferno. Não, claro, a doutrina da igreja, meu Deus do céu, a maior alegria da minha vida é ser católico, mas o que adianta eu ficar lá lendo letra? Gente, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos com a palavra nem com a língua, mas em atos e em verdade. Qual que é o ideal? É amar com intelectualidade, mas dá para amar sem intelectualidade? Dá. São Boaventura dizia que uma velhinha de 80 anos pode amar muito mais a Deus do que um grande teólogo. Agora, nos tempos de hoje da igreja, o que a igreja precisa é de intelectual católico, mais que nunca. A briga intelectual, né? De uma escala muito... Não, porque, por exemplo, cara, como você vai ficar enfrentando aborto, ideologia de gênero, esses comunistas que tomaram conta de todas as universidades, que formou o pensamento, a classe falante, tudo isso. Então é bom você também saber de doutrina, né? Porque Sim. eu lembro que eu fui o primeiro cara que fez um vídeo afrontando Porta dos Fundos, né? E aí eu vi um especial de Natal dele, tava até lá em Cuiabá, né? Cheguei até e falei com o padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo, que se me orienta e tal, que eu não sei o que lá. Você vai falar alguma coisa? Aí, padre, eu tô com algumas tarefas aqui pra estar fazendo aí e tal, mas eu indico, você fala, aprende direitinho o que você tem que falar e tal, né? E aí eu fui e fiz o vídeo. Só que até naquela época eu não sabia o que ia dar isso daí, né?
Cara, ali quando a gente fez o primeiro vídeo contra o Porta dos Fundos, que aqueles caras são nojentos, velho. Assim, as coisas que eles falam de Cristo, da igreja, as blasfêmias que eles proferem... Baixaria total. É uma baixaria. Aí, eu experimentei o poder da militância ateia, né? Que veio pra cima de mim, mas assim... Cara, teve um cara que fez uma arte, é duro o que eu vou falar, mas eu vou falar. Sim. Do Cristo, com as pernas abertas e uma fileira de oficiais romanos estuprando Jesus. Olha o Deus nível de indecência moral desse pessoal. Só que aí, quando começou os debates no Facebook, isso daí faz muito tempo, a molecada da igreja falava assim, Jesus te ama. Aí o pessoal falava assim, prova que Deus existe. E tal, que eu não sei o que lá. Se ele cata um cara que é um pouco mais elevado, ele consegue discutir, Sim. por exemplo, sobre as 5 vias de Santo Tomás de Aquino provando a existência de Deus. Mas não tinha ninguém pra falar nada. A única coisa dos argumentos, ou falava que o cara ia pro inferno, aí eles davam risada. Então eu quero ir lá pra catar aquela menina top lá no inferno junto com o diabo, que eles zoam, né? Que eles são desse jeito. Ou o cara falava, não, Deus te ama. Ele falou que Deus, prova que Deus, e não sai mais nada. Só isso. Deus te ama. Então você vê, a gente já tá num tempo difícil, mas vai ficar pior de que se as pessoas não tiverem um conhecimento um pouco mais elevado, a gente vai ver o evangelho cada vez mais no buraco por causa da negligência dessas pessoas. Porque se você pegar, por exemplo, aqui, ó, Jeremias 48:10, maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Entendeu? Então tem muita pessoa que, tipo, não entende isso, né? Essa necessidade de amar e se aprofundar também, né? E também até de modo, claro, né? O seu modo intelectual de pregar também vai tocar a pessoa de algum jeito, vai causar uma experiência nela. Mas acho que o que cabe é o quê? É você saber colocar cada coisa em seu lugar. Uma coisa muito interessante que eu lembrei, teve uma mulher, Anderson, que fez algo muito interessante. O filho dela começou a usar drogas, certo? E ela colocou ele numa clínica. Quando o filho voltou, ela falou assim, eu tenho que arrumar uma estratégia para que meu filho não volte a andar com aqueles jovens de novo e comece a usar droga de novo. O que ela fez? Chamou todos os colegas desse amigo para casa dela. E uma vez por semana ela chamava um pregador para ir lá dar catequese para os meninos. Achei muito interessante a atitude, né? Teve uma vez que chamou a gente, não sei se você vai se recordar. E a gente estava lá no momento, daí teve uma pregação, os jovens participaram, teve música, e a gente estava com uma missão marcada para o horário seguinte. Daí pregou, os jovens gostaram bastante, isso foi interessante. Daí a gente falou, a gente já tem que ir. Daí ele falou assim, mas como? Foi preparado um lanche aí pra gente, vocês vêm, falam um monte de coisa bonita e agora vai embora? Daí eu falei, não, pelo menos um pouquinho, vamos ter que comer. Porque a hora de Vocês fizeram algum lanche pra mim hoje? Aí tem algum lanche? Produção? Tô zoando, tô brincando, vai, filho, vai, vamos Mas lá. o que acontece, Anderson? É o Júlio. Mas o que acontece? Daí um jovem chegou e falou isso. Porque, de fato, eu acho que a evangelização mais efetiva ia acontecer naquele momento. De cada um do grupo se sentar no cantinho e começar a conversar com as pessoas para poder, né? Então eu acho que cabe os dois, mas cada um tem o seu ponto, né? E acho que isso aí ficou muito marcado pra gente, né? Foi. Ele sempre falou, cara, eu saí de lá com vergonha. Porque a gente foi lá como se estivesse fazendo um trampo que tem que fazer. Vou lá fazer meu trampo aqui e vou sair fora. E a gente não entende que o evangelho é vida, cara. Não é só empurrar um monte de informação na pessoa e não partilhar da mesa. Jesus, quantas vezes o ministério de Jesus não foi sentar à mesa com as pessoas e conviver com elas e a presença de Jesus se realizar o que tinha que ser realizado? Sim, com certeza. Eu só quero te dar uma resposta aqui de uma coisa importante que você falou, né? Aí a gente prossegue nessa questão do apostolado corpo a corpo que você está falando agora. Quando você fala da necessidade da intelectualidade com a questão da vida espiritual, a gente pode ver isso numa história muito simples de se entender, que foi a questão de Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, que são 2 doutores da igreja que, poxa, cara, o que os caras entenderam tem que viver umas 10 mil vidas para entender. E aí um chegou pro outro e falou assim, qual que é o segredo dessas pregações tão bonitas suas? Um queria saber do outro, né? Porque o santo, ele fica assim, admirado com o outro, né? Então, assim, eu quero aprender com ele. Ele falou, vem aqui um pouco. E levou ele num lugar onde tinha a capelinha dele. Tinha uma cortininha e ele abriu a cortina e tinha Jesus crucificado. Ele falou assim, esse é o meu segredo. Aí o outro deu risada e falou, também é o meu. Ou seja, os dois eram super intelectuais, mas também eram super espirituais. Tem relatos, né, de São Tomás de Aquino, que ele se colocava em prantos quando não conseguia compreender alguma coisa em oração. E antes mesmo de iniciar os estudos, ele se colocava em oração profunda, para poder chegar ao conhecimento de uma verdade, né? Tem até aquele livro lá, esqueci, que fala a respeito do dom de línguas, Sons de Milagres. Nunca li, é bom? Tem um prefácio, é muito interessante, prefácio do padre José Augusto. José Eduardo. Muito interessante. Então ali ele pega também essa raiz, né?
A parte intelectual também é alimentada pela espiritualidade, pela oração. Eu acho que é interessante você saber, a gente salientar o quê? Que uma coisa não exclui a outra. Porque às vezes a gente coloca assim, parece que tem que escolher uma das duas coisas. Mas, como igreja, a gente tem tudo. Tem tanto essa ação mais sensível e tal, e tem a parte da intelectualidade. Tem gente que vai ser atingido por essa parte, tem gente que vai ser atingido pela outra, e eu vejo assim, que a gente tem uma tendência a ir muito pelo sentido no começo. Só que isso para de alimentar um pouco e você quer entender aquilo que você está crendo. O importante que eu acho nisso é aquela palavra de Jeremias 33:3. Clama-me e te revelarei grandes mistérios que ignoras. Então, por exemplo, pela oração a pessoa recebe a luz do evangelho. Tem uma outra passagem que eu acho muito bonita, de Provérbios 28:5. Calma aí. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Então, quando a pessoa reza e estuda, o Senhor cobre a inteligência dela com revelação. Só que o interessante disso é que a pessoa que reza, ela tem uma coisinha a mais. Tiago 1:22, ser de cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Então a pessoa ela se esforça por corresponder àquilo que Deus pede de verdade, entendeu? Quero viver isso aqui. Não é só um saber, entendeu? Sim. E aí depois você falou do negócio lá do fruto, né, que você viu lá com a moça que levava os pregadores para casa junto do filho dela, sim. adicto e tal, Sim, depois sim. do negócio do lanche ali, né, Sim. tal, né? Essa questão da convivência, poxa, cara, é uma grande alegria estar entre irmãos. A Bíblia já vai falar isso daí nos Salmos. E ali que é a hora da verdade. Entendeu? Porque, assim, fazer discurso bom, muitas pessoas fazem. Agora, teve uma coisa que eu li no livro, não sei se eu vou conseguir, o Espírito Santo me ajude. O discursista, ele arruma seguidores. Não, ele arruma admiradores, o que discursa bem. Mas o homem que tem caráter arruma seguidores. Uau. Entendeu? As pessoas querem segui-lo. Porque percebe que o caráter dele é tão elevado que aquilo que ele reproduz com palavra, ele vive na vida dele. E isso é muito bonito, porque tem um sermão do Padre Antônio Vieira, não sei se vocês já leram alguma coisa dele, é um padre de Portugal, que viveu no Maranhão, foi um dos maiores oradores do Brasil. E ele faz um sermão, acho que é da 60ª, mas ele escreveu livros assim muito grandes, né? E aí que ele faz o sermão aos pregadores. E aí ele vai falar por que João Batista convertia tantas pessoas. Você já deve ter escutado eu falar isso em pregação, se não escutou eu vou trazer aqui. Uhum. Ele fala, por que João Batista convertia tantas pessoas? Porque ele não pregava para os ouvidos, ele pregava para os olhos. Eu só não ouvi como eu falo muito isso aí. E o Evangelho Anunciante, que é o documento do Papa Paulo VI sobre a evangelização, ele falou que as pessoas têm muito mais facilidade de crer naquilo que vê do que naquilo que ouve. Agora, isso daí é muito sério, por quê? Porque talvez você um dia fez uma missão e a pessoa viu, achou beleza naquilo que você falou. Só que se ela viu você dando um contra-testemunho diferente, ela pode ficar um pouco abalada se ela for nova na fé, né? Agora, teve uma coisa que aconteceu comigo, até quero partilhar com vocês. Eu tava lá nos Estados Unidos, cara, e olha que negócio violento que foi isso daí, cara. Eu sempre gostei muito, 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 muito de rap. Só que o rap que eu gostava não é um rap comercial, não é 50. Por essa eu não esperava, não. Nossa, mas eu manjo do bagulho. Eu manjo mesmo. Eu manjo mesmo. Consegue visualizar ele com a aba reta aqui, ó. Não, mas assim, essa coisa que tem na mídia aí, 50 Cent. Não, esse comercialzão não. Não, eu gostava de Encore, eu gostava de DJ Premier, Gangstar, eu gostava de Jurassic 5. Era coisa bem. E assim, não era um gostar, era um idolatrar, né? Eu cheguei a ter. Tipo, a gente fez tinha um cara aí que era do grupo de pagode aí dos Travessos, na época, né, que tava na bomba, e a gente chegou a ter uma balada na noite, 4 DJs tocando pra gente, inclusive o DJ do Zé Gonzalez, ele chama Zé Gonzalez, que era o DJ do Marcelo D2. Sim. E tal, então eu tava na cena do negócio, gostava muito, né? O que aconteceu? A maioria desses caras é tudo dos Estados Unidos. Eu fui pra lá numa missão bastante tempo atrás, eu fui recente agora, mas eu já tinha ido antes. Aí cheguei e fui jantar num canto, tal, começo a escutar um negócio, cara. Quando eu vou assim, eu entro no local, tava tendo meio que um rap, mas era uma baixaria, cara. É pior do que o funk, cara. Quando eu olhei aquilo, velho, aquela música e tal, deu uma tentação na hora. Eu falei, mano, que vontade de dançar que me deu ali naquela hora. Cara, eu queria entrar lá dentro e arrepiar. Na hora, sangue de Jesus, fortaleça a minha vontade. Eu não posso, mas não tá ninguém te vendo aqui, Anderson. Não tá ninguém te vendo, vai lá dar uma dançada.
Falei, cara, eu não posso, eu vou embora desse negócio, cara. Meu Deus, olha só, velho. No dia seguinte eu vou... Isso foi numa noite. No dia seguinte, eu vou no restaurante. Ah, eu fui lá, peguei a salada, peguei as coisas e tal, não sei o que lá. E aí eu fui pegar carne. Quando eu vou lá pegar carne, o cara, senhor Anderson Reis, você vai querer fraldinha, alcatra? Eu falei assim, mano, como assim, cara? O cara do outro lado do mundo, em Boston, cara. O cara falou, sou teu seguidor, meu caro. Acompanho você há anos. Vacila pra ver. E se fosse se ele estivesse lá no outro lugar? Da dança. Você ficou, mano, eu vejo esse moleque pregando, olha aqui, ó. Parece um prostituto, cara, dançando assim. Então, cara, o discurso é importante, mas a vida é muito mais. Sim. E pra gente que é pai, esse é um ponto que fica muito acentuado. Porque assim, você pode falar várias coisas pro seu filho. Ó, o filho tem que fazer isso, isso e aquilo. Agora, se ele não vê você fazendo, ele não tem credibilidade pra fazer aquilo que você tá pedindo pra ele fazer. Né? Eu sempre me recordo de algo que São Paulo ele diz na carta aos Coríntios, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha a responsa que ele chama no peito. Fala assim, ó, vocês querem se salvar? Tá difícil imitar o Cristo? Imite a mim, como eu imito ele. É tipo assim, ó, o Anderson olha pra nós e fala assim, ó, me imitem, meninos. Quando vocês chegarem diante de Deus, vocês vão estar tranquilão. Nossa, que coisa forte. É pesado, cara. E ainda mais pra essa questão da paternidade, né? Porque na casa é onde você tem que provar se você é bom mesmo. Ali é o lugar. Quer perguntar se o Anderson se converteu, pergunta pra Thaís, né? É isso. É isso. E eu tenho certeza que se você perguntar... Bom, deixa quieto aqui. Não, porque eu não quero ficar falando demais assim. Mas o que acontece? Essa questão dos filhos era impressionante. Eu conversava com o Júlio vindo pra cá, que essa é a minha maior preocupação. Eu tive uma experiência recente agora, até fiz um vídeo sobre isso. Eu desenvolvi um pânico de voar de avião, né? Eu acho que isso daí foi por causa depois que eu tive os meus filhos, né? E a semana passada eu fui pra Cuiabá fazer uma missão. E, cara, eu de verdade, eu pensei que eu ia morrer. O avião chacoalhou tanto, mas ele chacoalhou tanto que teve uma hora que ele começou a ter uma queda que eu fiquei assim, ó, grudado na cadeira. Ele ficou assim, ó. Só que muito grito dentro do avião, muita gente gritando, desesperada, muita criança chorando. E naquele momento ali, quando, cara, eu me vi diante da morte, falei, cara, esse avião vai cair. Depois mandaram lá no Instagram, segue essa página aqui, porque avião não cai por turbulência. Mas, cara, eu nunca tinha seguido a página. Pra mim, eu iria morrer naquele momento. E qual que foi a experiência que eu tive naquele momento? A primeira coisa é que eu não queria morrer naquele momento. Por quê? Porque eu queria apresentar-me melhor para Deus. Eu falei, eu não estou na minha melhor versão. Eu quero estar mais virtuoso, eu quero estar mais humilde, eu quero estar mais amoroso, eu quero estar mais puro para Jesus. Eu falei, Senhor, eu quero te amar muito mais, eu quero te chegar e te ofertar algo melhor na minha vida. Depois disso, veio os meus filhos. Cara, eu comecei a chorar tanto, mas tanto de desespero. Por quê? Porque a missão do pai ela não é uma missão fácil. São Vicente Ferrer vai dizer que o homem, o pai, ele tem dentro de casa a missão de Deus. Ele ocupa em casa o lugar de Deus. Eu vi você falando nesses dias, eu falei, meu Deus do céu. Foi São Vicente Ferrer, um grande santo, né? E aí quando eu olho para minha filha, para Maria Clara, pro meu filho, pro Gabriel, a única coisa que eu desejo é a salvação da alma deles. E para eles se salvarem, eles precisam ser bem comportados, eles precisam ser virtuosos, eles precisam estar apartados do pecado. Eu não sei se vocês sabem, mas da mesma maneira que o padre usa a batina preta, porque o preto é uma mortalha, eu morri pro mundo, o homem também, cara. Antigamente se casava de terno preto. Olha só. E o terno preto significa que o homem morreu para si. E quando eu assumo a paternidade, eu não penso em mim mais pra nada, cara. Tudo que eu faço é pra glória de Deus e pensando nos meus filhos. E eu preciso contribuir para a salvação da alma dos meus filhos, principalmente num tempo como esse, porque, como vocês já escutaram muito as minhas pregações, o Padre Pio estava um dia chorando e perguntaram para ele o motivo do choro dele. Ele falou que tinha medo de não ter espaço no próximo inferno para tantas almas que seriam condenadas. Essa geração é a nossa. E o que fizeram com as escolas? Acabaram com as escolas. Arrebenta. Um ensino totalmente esquerdista, ideologia de gênero, outras ideologias. E o problema é que você vai procurar alguma escola católica para você matricular os seus filhos, elas estão dominadas também por esse pensamento já, né? revolucionário. São poucos guetos que tem, né? Inclusive, uma das escolas mais belas que tem lá em Instituto Regina Coeli de Jaú, né? Fazem um trabalho muito bonito. Mas o que acontece? Aonde os meus filhos estudam também, né? O Humildes Servos da Rainha, no Jardim Peri, que é uma escola confessional. Mas naquele momento, quando terminou aquilo, eu falei, olha, os dois pensamentos que vieram na minha cabeça.
a minha família e o jeito que eu estou com Deus. Ou seja, se eu não preparar os meus filhos para a santidade, eu seria o homem mais frustrado e mais fracassado. Porque o mais importante na minha vida de apostolado hoje não é eu sair para ficar viajando, para ficar pregando. Porque eu conversava com o Júlio vindo para cá. Tem cara aí, ó, que prega o evangelho, velho, que tá fundando comunidade no adultério, cara. Sim. O cara tá com outra mulher, não é esposa, leva a moça pro evento, prega pra todo mundo e depois vai ter relação sexual com uma amante. E tá pregando salvação, tá fundando comunidade. A gente tá no dentro ministério, da a gente igreja. encontra muito disso, cara. Não, mas mano, o cara é casado. E algum bispo falou alguma coisa? Algum padre fala alguma coisa? A gente teve recentemente aí um caso de um cantor que se declarou, falou que é casado com um homem há 5 anos e tá fazendo apostolado. Pois é. Então assim, qual que é a situação? Né? Eu vejo, não tem como não ver, vários pais que eu vejo o fruto de filhos perdidos. Everton, eu sei que eu falando isso daí, o meu telhado é de vidro também. Sim. Só que eu tomo cuidado. Entendeu? Eu não vou salvar o mundo. Tem uma palavra na Bíblia, que eu não. Essa daqui eu não lembro de. Mas eu vou achar aqui. São Paulo vai dizer a Timóteo, e quem tá falando é São Paulo, cara. Não é qualquer idiota. Entendeu? Ele vai falar: aquele que não cuida da sua casa é um renegado. Eu sempre digo... Ele é pior que um infiel. Eu sempre digo que nós que somos pais, nós temos a missão primária de educar os filhos pro céu. Se seu filho não se tornar um grande profissional, mas você deu ele base para ele se tornar santo, você teve êxito na sua missão. Se ele se tornar um grande profissional, mas não tiver base para ser santo, você fracassou. Fracassou. Total. Se você fizer os dois, você teve um plus aí. Falando a palavra aqui, ó. 1 Timóteo 5:8. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado. Você é pior que um pagão, cara. Pior que um infiel. Agora, o que acontece? Eu fico vendo que o grande desejo dos pais é a formação profissional dos filhos, né? Eles ficam, eu vou fazer economia pra ele pagar a faculdade e tal, que eu não sei o que lá. Todo mundo se preocupa com uma coisa hoje: dinheiro, vida econômica. Por que isso? O sistema financeiro domina o mundo. Os banqueiros dominam o mundo todo, através de uma coisa extremamente pecaminosa chamada usura. Trabalham com juros. Isso daí é pecado mortal, a usura. Então, o que acontece? A mentalidade que rege o mundo hoje é a mentalidade do empreendedorismo, do conforto e tal. Aí você olha para a Igreja Católica, pode empreender? Não só pode, deve empreender. Entendeu? Teve vários empreendedores que foram pessoas ricas. Mas a questão é, Bernard Shaw, o Papa Francisco diz, ele era um homem rico, mas era santo. O cara que criou aquela empresa que faz o Ferrero Rocher, sabe? Sim. Ele é a segunda maior empresa depois da Nestlé, nesse segmento de doces. Pô, o fundador dela... Teve um cara que foi dono de uma empresa, não sei se foi esse, mas tinha 150 funcionários querendo dar o sangue pelo cara. De tão bom que ele era. Não, hoje em dia, se o patrão tá morrendo, já começa a fazer macumba pra morrer mais rápido. Esse cara é uma desgraça, não. Entendeu? Agora, não há problema em ter prosperidade. Porque São Gregório Magno dizia que os ricos são os mais beneficiados por Deus. Por quê? Porque eles administram, o Júlio faz administração, eles administram os bens de Deus. Se ele tá em oração e o Senhor pede, eu quero que você dá, o cara tem, sei lá, 50 milhões na conta, eu quero que você dá 2 milhões para construir um seminário, que é um mosteiro para as irmãs carmelitas. O Senhor é teu dinheiro na hora, puf, pegou. Entendeu? Se convence rápido, né? Porque não é dele. A saúde que Deus deu, a inteligência, a sabedoria, é pra Deus. Agora, pra você encontrar um cara desprendido assim hoje é muito difícil. E o que eu fico vendo? Os pais querem isso pros filhos. Aí tudo bem, eu falei, vai, empreende, vira uma pessoa super cheia da grana, influente na sociedade, morreu e foi para o quinto dos infernos. Cara, pra que adiantou uma coisa dessa? Quem tentar salvar a sua vida, né? Vai perdê-la. Agora, se o pai ensina as duas coisas, tá ótimo. Sim. Mas quando você pegar a história de Santa Rita, de Santa Mônica, né? Que empregaram e enxergaram isso, né? E hoje, cadê a falha, né? Porque as pessoas não conseguem enxergar. Eu ia até perguntar pra vocês se seus filhos... Deixa eu aproveitar um negócio aqui, que já que falou do empreendedorismo e tal, né, da importância dos bens. Eu queria pedir desculpa porque a gente não colocou o patrocinador. Queria pedir Fumaça, colocar aqui nosso patrocinador, Araújo Celular, que chegou junto conosco. É uma empresa de assistência técnica, né, e eletrônicos, que abraçou a causa e falou assim, ó, vou estar com vocês durante a vida que tiver o podcast. Então,
Você que tiver celular pra arrumar, quiser comprar acessório, tem tudo lá. E a gente fez esse teste com eles. A gente foi nas assessorias da região e viu que ele é o menor preço e o prazo mais rápido de entrega. Inclusive, ele cobre qualquer oferta. Então, vai lá na Araújo Celular. A gente vai colocar o endereço, o telefone na descrição do vídeo. Então, ajude a gente a continuar. Muito obrigado, Araújo Celular, por fazer este patrocínio e que você que está assistindo esse vídeo, que puder ir lá consertar, fala que você viu no barco do podcast para que venha mais patrocínio ainda, pelo amor de Deus. É isso, ó, Maravilha. você fala assim, ó, eu não tenho condição de ajudar financeiramente, mas compra no Araújo. Você comprando no Araújo, fala que veio daqui e ajuda. E é mais isso ou aí. menos isso que o Anderson estava falando, né? Ele não teve restrição nenhuma. Quando soube que era um projeto de evangelização, se dispôs a... E a gente enfatizou, a gente falou assim, ó, cara, a gente vai evangelizar. Isso aí não tem visão de Vai ter um lucro. retorno pra você assim, financeiro ali, no... Claro, por exemplo, hoje, na situação atual que eu estou, eu não posso mais sair de casa sem ter auxílio ministerial. Porque eu tenho 3 filhos, É responsabilidade, eu tenho né? 9 funcionários e a minha empresa não está nada bem. Entendeu? A Sim, gente, sem esse dúvida. ano, nós não batemos uma meta. Então, por exemplo, já teve uma vez que eu fui pregar, cara, nossa, eu fui pra uma diocese do Rio de Janeiro. Eu não estou mentindo, eu estou com as mãos limpas diante de nosso Senhor Jesus Cristo. O cara me deu de auxílio ministerial R$6 e perguntou se estava bom. Onde que foi? Foi em outro estado? Eu fui no outro estado. Eu fui de ônibus pra missão e tal. Já Eu não sei o experimentei que uns lá. negócios desses. Eu sei bem o que é que você tá falando. Não, aí quando eu cheguei lá, o cara perguntou... Não, eu tô falando sério. E ainda vou contar um detalhe. Eu fui comprar uma coxinha, que esse dinheiro, a coxinha tava podre, velho. Azeda. Meu Eu falei, Deus do mano, Foi sei dia. lá o que é isso daqui. Só que é o seguinte, cara. Isso daqui não pagou nenhum táxi que eu tive que pegar pra ir até a rodoviária. Eu paguei pra evangelizar. Né? Então tem gente que não tem noção sobre essas Jesus questões. amado. Hoje em dia, a pessoa chamou e falou, mano, eu tenho um valor. Cara, se a pessoa não quiser acertar, não precisa me levar. Só que, por exemplo, esse final de semana eu vou pra Itaúna pregar. O pessoal comprou a passagem pra mim 3h30 da manhã. Eu tenho que estar lá... Não, 4h30 da manhã. Eu tenho que estar lá 3h30, tenho que sair 2h30 de casa. Aí eu vou sair na sexta-feira e eles compraram pra me voltar na segunda. E eu já falei assim, não, irmão, tenta ver aí um negócio. Eu ia voltar de avião, eu vou voltar de ônibus leito, porque eu tenho que estar de manhã pra levar meus filhos na escola. Uhum. Então eu vou ficar lá sexta, sábado, domingo, certo? Vou sair na quinta-feira e chego na segunda. Como que eu vou chegar na segunda-feira? Todo disposto e tal? Não, eu vou chegar Estrupiado. cansado. Esse tempo eu poderia estar estudando, preparando conteúdo, fazendo vídeo pro meu canal e trabalhando, porque dentro de uma editora tem muito trabalho pra fazer. Só que o pessoal muitas vezes pensa? Não, tem um pé de limão dentro da casa do Anderson que quando ele tira um limão atrás uma nota de 100. Entendeu? Eu tenho um custo mental de R$60 mil, cara. Pra mim fazer isso daí todo mês, esse ano a gente não tá conseguindo. Então o pessoal pensa assim, não, é evangelizador. Cara, tem pessoas que têm trabalho, por exemplo, você vai pregar. Uhum. Cara, você tem o seu salário, eu não, entendeu? É diferente. Uhum. Agora, eu tô no apostolado e no período difícil. Então, se não quer, chama outro pregador. Sim. Agora, vai fazer isso daí com músico pra você ver só. Não aceitando. Ah, até parece, cara. 30, 40 mil de cachê, 50 mil. Mas Tem padre que o cachê do cara é 250 mil, velho. eu tenho a impressão que é uma mentalidade dentro da igreja, eu não sei, da igreja católica. Porque assim, eu tenho amigos que são protestantes e tal, e eu não vejo essas queixas, assim, constantes da parte Não, deles. dentro da igreja católica é uma dificuldade mesmo. Porque uma até dificuldade assim, imensa. Não é, meu? Não, vamos pegar cara. na nossa realidade assim, por exemplo, vamos fazer um encontro. O primeiro lugar que você arruma é uma escola. E lá nós vamos decorar com o quê? TNT. Porque meio que o povo tem essa visão que não pode investir um dinheiro ali pra fazer um negócio bem feito. Cara, tudo tem custo, Até mesmo irmão. pra trazer um irmão que vai pregar de longe, que tá no ministério, igual você tá falando, a pessoa tem meio que uma resistência. E quando ela disponibiliza algum valor, ela acha que ela tá ajudando. Quando na verdade na não cabeça é dela, uma na ajuda. cabeça dela tá ajudando a pessoa, o evangelizador não. Por exemplo, cara, você vai comprar louco. um desses cursos aí na internet. Vários guruzão que ficam ensinando aí a roda da vida pro pessoal. Cara, tem curso que é 9 pau, 7, 5. Entendeu? Pra isso o pessoal vai. A pessoa paga. Agora, irmão, cada um tem assim, cara. Eu não. Hoje em dia, a minha vida não comporta mais isso. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, a gente acorda um auxílio, que é um auxílio tranquilíssimo, tal, que eu sei lá. Mas, gente, tem muitas pessoas. Eu não tenho noção nenhuma de como que a gente vive. Entendeu? Pensa que. Não, Deus. A mesma coisa sempre. Deus vai providenciar. Não, Deus vai providenciar. Deus vai providenciar. Entendeu? Mas... E eu não faço nada, né? Não, e você vê, uma coisa é o cara que ele exige, por exemplo, o básico pra você ir bem e voltar. Porque se você chega bem numa missão, você rende melhor.
É melhor até pro povo que vai estar lá e vai receber a mensagem. Agora, tem outra coisa, é o cara que ele quer ser bancado pra viver uma vida de celebridade gospel. É diferente. Vive pedindo pra tudo, né? Agora você vê assim, um cara igual o Anderson, ele vive inteiramente pra missão, mas ele tem uma empresa. Ele tá correndo atrás. Acho que a dignidade de levar a pessoa, né, no máximo de conforto possível, né? É o mínimo, não é nem exigência, cara. É bizarro a gente dizer que são exigências do pregador. Não, ó, olha só, teve uma vez, Everton, que um padre me chamou pra ir numa diocese de Minas Gerais. Aí ele falou, o que que precisa, né, pra ir pra missão? Eu falei, não, precisa das passagens aéreas e tal. Ele falou, não, a gente não tem dinheiro aqui não pra comprar passagem aérea. Nós somos uma diocese muito, muito simples, muito pobre. Aí eu falei assim, padre, mas é quase 24 horas pra chegar até aí, porque era perto da Bahia. Ele falou, não, mas tudo vem pela missão, tal, que eu não sei o que lá. Eu falei, padre, mas o que que acontece? A gente tá no ônibus e dormindo do lado da pessoa, ficar roçando perna, né? Isso daí é um pouco perigoso pra nós. Não, Nossa Senhora tá sobre a sua vida, meu filho, vai te proteger. Cara, o padre... Olha que interessante, a cabeça do cara que vive antecipado ao pecado. Sim. Ele não tá disposto a fazer isso, mas ele olha que existe uma possibilidade e fala, eu vou ter que me antecipar essa situação. Olha só que interessante, cara. A maturidade. Eu fui pra querer ajudar o padre, né? Cara, pelos meus filhos. Quando eu sento, vem uma moça muito bonita, senta do meu lado. Quando o ônibus começa a sair, a bicha levanta e se troca na minha frente. Aí, tá vendo? Meu Deus do céu. Não, tô falando sério, ela ficou de calcinha na minha frente. Tu acha que eu não acredito, não é? Quando a gente tava ali, nossa, aquele dia eu rezei pedindo ajuda, cara. Falei, meu Senhor Jesus, pelo amor de Deus. Quando a gente começou a ir, ela sacou o celular e colocou um filme pornográfico, cara. Parece mentira, né? A situação começa. Não, eu te juro por tudo que é mais sagrado. Ela colocou, mas ela era louca de pedra. Tipo, zoadona. Eu falei assim, cara, se eu der a minha repreendida aqui, vai dar treta. Ela pode, tipo, falar, você é um crentinho, agora eu vou te tentar, quero ver até onde você vai. Eu não sei, cara, na outra, ela colocou o filme assim, eu falei, eu tô cansado, né? Tipo, né, virei pro lado. Ela veio, começou a me cobrir com cobertor. Cara, eu tremia. O que aconteceu? Eu fiquei rezando, pedindo socorro pra Deus e tal. Eu falei, cara, eu não vou dar aquela repreendida nela, porque ela pode, sei lá, ela pode vir pra cima, querer ficar testando. Escândalo, então. Porque quando o José fugia da esposa de Potifar, ela é mais pra cima dele, né? Quando foi amanhecendo, eu comecei a evangelizar ela. Aí foi onde eu perguntei como era a situação dela com o pai dela. Ela começou a chorar, e aí eu falei, essa condição que você vive, né? É por causa disso, tal. Mas aí, de manhã, eu já tava mais protegido. Mas o que acontece? O padre foi tão muquirana comigo, um padre. E quando eu cheguei na paróquia dele, não era toda essa pobreza, não. O seguinte dele é que ele não queria investir. E eu cheguei e falei, ó, o senhor quase perdeu, colocou a minha alma na perdição. Olha só. Eu fui acolher a sua ordem, que você falou da Imaculada, eu fui confiar no senhor, padre. Ó o que eu passei, ó. Entendeu? Então, assim... aqui, ó. Eu sei que é verdade. Eu passei por uma parada parecida esses dias aí. A primeira coisa que eu fiz, liguei pra minha esposa. Falei, ó, aconteceu isso. Quase que eu sou estuprado aqui agora por uma mulher, viu? Então, dentro do consultório, uma médica. É muito sério, cara. Mas assim, na época, eu namorava com a Thaís. Na verdade, eu tava começando a conversar melhor com a Thaís. Eu tava solteiro, né? Deus do céu. Então, assim, colocando a experiência, por causa disso que você perguntou, né? Da questão da missionária. Então, aqui, ó, foi a muquiranidade dele. Poderia muito bem investir, comprar uma passagem aérea, o pessoal da comunidade, cada um ajuda um pouquinho, né? Entendeu? Eu queria perguntar um negócio, vou acabar esquecendo de me perguntar. Meio que você já até falou um pouco a respeito disso, pode ser que sim, Globo. Você falou pra moça que amanheceu o dia, aí você teve um discernimento, perguntou a respeito do relacionamento dela com o pai, e ela se sentiu tocada por isso, né? Então, talvez... Não, na verdade era péssimo o relacionamento com o pai, né? Então, a figura dela... relacionado a homem era estragada. Sim. Talvez uma percepção que você tem de lidar com pessoas há muito tempo, ou talvez uma moção do Espírito Santo mesmo ali, né? Mas o que eu queria perguntar pra você era o seguinte. A gente vê diversas passagens bíblicas que Jesus fala acerca daqueles que creem, os milagres acompanharão. Aqueles que creem, né? Aqueles que creem em mim farão obras maiores que eu faço e tal. E você sempre cita muito história de santo, feitos extraordinários, assim, coisas... incríveis que acontecem, só que a gente não vê isso com muita facilidade hoje na igreja. Eu queria ver como é que você entende essa questão.
diminuiu, acontece menos mesmo? Ou o ambiente hoje que a gente frequenta tem algum impeditivo para que esses sinais extraordinários aconteçam? Ou era específico de um tempo e agora mudou muito? Eu queria saber se você tem uma visão. Uma vez eu li um livro daquele padre que era o exemplo de carismático. É William Tardif, né? Bem sobrenaturais mesmo, assim, a gente não vê isso com tanta frequência hoje. Eu queria saber do Anderson, assim, o que você entende que acontece? Ainda mais na era da internet, né? Que se acontecesse algo dessa... Tem câmera pra todo lado? Ia explodir pra todo lado, né? Eu não sei dar uma resposta muito concreta pra isso daí, não. Mas eu vou... É uma troca de ideia mesmo, assim. Eu vou falar... Não, claro, se eu não souber, eu não falo. Aí até Aham. pergunto pra você. Tem uma passagem da Sagrada Escritura, em São João 14:12, que Jesus vai dizer: aquele que crê em mim fará as obras que faço e fará maiores ainda. Agora, cara, pra São Pedro passar e a sombra dele curar aqueles milagres, coisas muito elevadas, aí você fala o quê, Everton? Na vida dos santos, a gente vê uma explosão de milagres. Então, pegando essa sua palavra e vendo a vida dos santos que aconteceu uma explosão de milagres, então a gente pode concluir que está faltando santos. Santidade. Agora veja bem, isso daí, de modo algum, as pessoas que fazem milagres é sinal de santidade, porque Sim, pode ter sim. impostores, né? Uhum. Nosso Senhor vai dizer aqui, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual que é a vontade do Pai? Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Então a vontade de Deus é a nossa santidade. No versículo 22, ele vai dizer assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos em vosso nome? Então tem os pregadores, Uhum. tá aqui. Ele vai continuar dizendo, não foi no vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muito milagres? São 3 categorias que Jesus está colocando aqui no mesmo saco. Pregador, tipo exorcista que expulsa demônios, e fazedor de milagres. E aqui que vem, e no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. O que a gente pode perceber aqui? Eu vou citar 3 gigantes da igreja que nunca fizeram milagres em vidas. Pelo menos as suas biografias não colocam. Uhum. São João Batista, Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco de Sales. Não há na vida deles nenhuma questão de coisas sensíveis, assim, como que era do Padre Pio. Jorrava milagres na vida do Padre Pio. É interessante que você fala de São João Batista e Jesus mesmo fala, né? Que nascidos de mulher não tem nenhum que é maior que ele e não tem esses sinais, igual você falou. Não tem. Sensacional. Não, sensacional. Agora, é uma coisa assim, Everton, que eu não sei nem responder muito pra você mesmo, porque eu nunca estudei sobre esse assunto. Mas no início do meu ministério eu vi algumas coisas assim. Até mesmo, não sei se você já ouviu falar, né? Da tia Laura, que tinha também muito, que era fantástico assim. Ali de Santana, né? Eu não conhecia, eu vi o padre José Salete, Eduardo né? falando, eu fui pesquisar. Tem até matéria do Minha Fábio mãe Marcelo. falou que viu no Morumbi perna de pessoa crescendo, cara. Meu Deus. Padre Marcelo Rossi comenta bastante. Ela era uma gigantesca. Você pegou essa fase, Anderson, ou não? Eu fui no cenáculo quando eu era pivetinho, cara. Eu vi muita coisa, cara, com a minha mãe. Olha só, né? Eu vi muita coisa. Tem um americano também, não sei se você já ouviu falar, Neil Vélez. Onde Que ele tem até um livro lá, Por Suas Chagas. Conheço. Eu vi uma vez um livro dele que eu achei muito impressionante, um relato. Ele estava pregando no evento e ele parece que pela oração dele ele ressuscitou o pai, né? O pai dele estava morto, ele rezou. Eu vi isso aí. Aí ele estava pregando no evento porque ele prega muito essa fé carismática, né? Porque tem a fé teologal, a fé, Sim. que o padre Leonel Franca vai dizer, a fé é a adesão da inteligência a uma verdade que Deus revela, e tem a fé carismática, né? De operar milagres, prodígios. E ele parece que ele roda o mundo pregando isso, né? Não sei muito bem. Aí, esse trecho que eu li no livro dele, eu falei, caramba, cara. Ele tava pregando sobre esses milagres e um cara que tava com tumor na cara começou a glorificar dizendo que tava curado. Ele olhava, o cara tinha uma bola na cara, um negócio assim, grande, né? Segundo ele diz, que Jesus mandou ele lá e retirar o negócio na mão. Eu li isso aí, cara. Você leu? Li. Eu li isso É aí, sensacional. Aí ele foi narra... e tirou, puf, falou que a cara do cara ficou tipo uma bundinha de neném, né? Assim, né? Exatamente. E o corpo dele tinha uns caroços, né? Entrou pra dentro, assim, os caroços. Sumiu do corpo. tudo. Falei, cara... E é interessante que ele fala que o cara veio no corredor, uma multidão, e ele gritando, eu tô curado, eu tô curado. E as pessoas olhavam pro rosto dele, aquele tumor, e falavam, não tem. E você, pessoalmente, viu alguma coisa assim desse... Ah, cara, eu já tive várias coisas que eu vi. Quero partilhar com vocês aqui, ó. Eu tava pregando em Votuporanga. Cara, aquilo foi interessantíssimo. Eu estava diante do Santíssimo Sacramento e Jesus me disse, tem uma mulher aqui que tá com
um pulso no céu da boca, é uma infecção que ela tá. Pulso. Você pode mandar ela passar o dedo agora que eu arranquei. Ela passou o dedo e começou a chorar, cara. Não Olha tinha mais só. nada. Jesus, amado. Nesse mesmo Você vê que é local... algo muito específico, né? Nossa. Tipo, você não joga... Tem alguém aqui que tá com dor de cabeça. Não, é algo muito específico. acertado com o Não, endereço. porque esse daí da dor de cabeça... Cara, depois eu quero falar um de um BO aí pra dar uma denunciada. Calma aí que eu... Depois desse Beleza. daí. Aí, teve um outro que nesse mesmo evento, uma mulher... Jesus falou, tem uma mulher com fluxo de sangue aqui. Descendo o sangue dela. A mulher tava de fralda no evento. Ela foi arremessada a 2 metros. Amado. Levantou seca. E nesse mesmo evento, terminando a pregação, os meninos até zoaram lá com a menina lá, né? Quando a menina veio pedir oração, falou, essa menina aí é a mais piriguete, já saiu com todo mundo aqui. E eu falei pros meninos, cara, eu entendo, mas é pra ela que Cristo veio, né? E olha que interessante. Os meninos julgaram ela. No final do evento, ela trouxe a mãe. Cara, ela ficou tão incendiada naquele evento, a mãe tava na cadeira de rodas. Eu comecei a rezar pela mãe dela. Falei, Senhor, cura essa mulher interiormente. Cura interior, né? Mas deve ser difícil estar numa cadeira de roda e tal. Aí escutei uma voz, faz essa mulher levantar e andar no meu nome. Eu falei, você tá louco, cara. Você tá de brincadeira. Cara, o negócio ficou tão forte que eu olhei pra mulher e falei assim, você acredita que Jesus pode fazer você levantar e andar da cadeira de rodas? Ela falou, eu acredito. Eu falei, levanta e anda em nome de Jesus. A mulher chegou no final do encontro na cadeira de rodas e foi participar da missa andando. A igreja inteira chorando. Uau. Edifica geral, né? Muito. Assim, não tem mais. Há anos que não tem mais nada. Eu também rezava muito por pessoas endemoniadas, não tem mais. Eu confesso que eu não... no meu tempo de caminhada, eu quase não vi nada dessas coisas assim. Porque até um padre... Eu vi uma coisa só que foi extraordinária uma vez só, mas não vi nada. Tudo que eu escuto por relato. Alguém contando e tal, que vivenciou, né, homens de grandes ministérios. A gente escuta assim. Eu já vi uns negócios interessantes aí. Isso é interessante, né? Mas cada coisa, nossa, linda. Jesus operando. Talvez assim, irmão, Deus ele é misericórdia, ele é extremamente amoroso. Talvez ele quis me mostrar o poder dele. Porque para Pedro ele fez a mesma coisa. Quando ele conquistou Pedro. Entendeu? Quando você imagina, o Pedro era o cara da pesca, rapaz. Lucas 5. A madrugada inteira nem um peixe entrou na rede do cara. Aí chega o carpinteiro. Passou a noite inteira sem pescar nada, né? Especialista na pescaria, né? Não, o Pedro, ele era especialista. O cara, o especialista tava lá e não conseguia. Ele era muito bom naquilo que ele fazia, nessa questão da pesca. Aí chega Jesus e manda, lança as redes. Tudo bem, Senhor, por causa da tua palavra. Quando aquela rede fica cheia de peixe... Cara, porque assim, Deus ele dá ordem pros peixes, né? Peixe é criatura divina. Então a rede tava lá, ele só pensou, nenhum peixe entra. Os peixes, amém. E aí, os primeiros encontros, Pedro experimentou uma coisa mais elevada. Jesus não foi no primeiro encontro que ele falou da cruz para Pedro, né? Primeiro entrou na barca, multiplicou pães, mostrou, aí depois Pedro teve que morrer crucificado de cabeça para baixo. Mas não, eu quero falar do BO agora. Sim, fala. Que eu falei, até anotei. Que você ficou falando de negócio de dor de cabeça e tal, não sei o que lá. Cara, eu acredito muito em cura e milagre, mas tem cada impostor dentro da igreja, velho. Maria. Eu tava uma vez num grupo aí pregando, cara, e nesse dia eu falei, gente, o cara tem que ter muita moral pra fazer um lixo desse. Tem uma mulher aqui no nosso meio que você tem um espírito de prostituição sobre a sua vida. E Deus me revela que na sua árvore genealógica, eu consigo ver isso agora, ô mistério! Sua avó estava no navio negreiro. E começou a discorrer todo sobre isso. E a sua avó, nesse negócio, por causa de dinheiro, onde ela olhava, os homens ficavam tudo vidrado nela. E a sua avó tinha um espírito de prostituição. E isso daí é um demônio da outra geração que tá te pegando aqui agora. Mas Jesus tá te... Mano, ele contou um relato igualzinho que tá no livro do Padre Robert de Grande Cura Entre Gerações. É mesmo? Cara, o cara contou... Tinha alguém que lia. Eu falei a mesma coisa. Tinha alguém que lia lá. Daí você falou essa história, eu já conheço. Diante de Jesus. Não, cara, quando o homem é orgulhoso, ele vira um doente, cara. Não é... Tu não precisa fazer isso, cara. Adora Jesus. Se não vem nada da sua cabeça, reza pelo povo, cara. Pronto. Pra que ficar fazendo isso, cara? Todo orgulhoso é doente. Porque ele quer tomar o lugar de Deus. Se Deus não quer curar, ele não cura. E se Deus não quer te dar o dom, você vai reclamar o quê com ele? Cara, tem uma passagem aqui na Bíblia... Deus tá me devendo. Não, tem uma passagem aqui na Bíblia que Paulo vai dizer assim, ó. O que há de superior em ti? Que é que o possuis que não tenha recebido?
E se o recebeste, por que te gloria como se não tivesse recebido? O que é de superior em ti? Não há nada. Cocô do cavalo do bandido. O que você possui que você não tem recebido? Tudo é graça. João 15,5, sem mim nada podeis fazer. E se o recebeste, por que você gloria? Da glória é pra Deus, é tudo dele. E fica na sua. Os caras querem ficar profetizando coisa que não... Mano, isso daí é doença, cara. Porque não, o cara quer orar, e por que ele quer fazer uma coisa que Deus não quer? Porque ele quer receber os louros. Nossa, aquele homem rezou por mim, eu fui curado. Não foi... Não, o homem, tem que endossar o homem. É o que você falava no início, É tipo você ver o Valdomiro Santiago, cara, entendeu? E quanta gente é Entendeu? atraída por isso, né, velho? Muitas pessoas são atraídas por isso. Sabe por quê, Everton? O homem é materialista, ele só se importa com as coisas daqui da terra. Uhum. E aí, as pessoas são muito atraídas por causa disso, mas são muito cretinas e idiotas. Por quê? Porque a doença é uma graça imensa de Deus. Quando o meu pai morreu, que eu fiquei muito mal com o lá na morte do meu pai, eu comecei a ler um livro de Santa Catarina de Sena. Sabe o que Deus diz pra ela? Glorifica a minha providência quando você vê uma pessoa morrendo numa morte muito trágica. Porque aquele sofrimento que ela está padecendo ali, eu estou purificando ela do débito de pecado para ela não ir para o inferno. Demais. Falava isso ontem com o Júlio, cara. Mas quem que entende hoje em dia isso daí? A doutrina da igreja, quando ninguém mais prega, sabe? Quem que vai ler livro de santo? Por isso que vocês que estão assistindo têm que acessar a Editora Imaculada, né? Eu não sou patrocinador, mas eu sou convidado. Fala da Imaculada. Faz um merchan pra mim aí, ô Fumaça. Editora Imaculada, pega alguma parte do meu site aí, lindona, faz um merchan aí pra nós aí, porque é a editora que evangeliza com Maria. Não, depois não faz mais merchan, mas pode perguntar o que você quer aí, cara. Então, segue a banda. Olha que coisa mais maravilhosa, meu Deus do céu. Quer receber nossa promoção? Digite seu e-mail, pronto, ó. E é garantido, viu? Confiável. Você não vai achar. Olha essas capas. Ô, Fumaça, fala a verdade. As capas tá top, tá não? Hã? Daqui, meu filho, Editora Imaculada, rapaz. É toda de Maria. Tá na prova, mas é bom. A gente aprende muito nisso. Tem link lá no perfil do Instagram, tudo lá, né? Pra chegar na editora? Tem. Lá na bio, tem lá no YouTube. Maravilha. Então, bora ler, pessoal. Vamos a isso. Mas pode continuar o que eu ia falar era o seguinte, entrevista. Pergunta o que você quiser, meu cara. Eu ia falar o seguinte. A gente falando a respeito dos milagres, dos dons, etc e tal. E você vê algo muito expressivo na vida de Pedro. Você citou São Pedro, eu acho interessante colocar isso. Pedro viu tudo que Jesus fez quando estava do lado de Jesus, né? Jesus realizou várias coisas e ele viu o céu se movendo na terra. Só que Jesus morre, ele fica abatido. Jesus já tinha dito que ia morrer. Ele escutou do próprio Cristo falando isso. Ele viu Jesus ressuscitado. E mesmo assim ele volta a pescar. Então a gente parte do princípio que o quê? Que o milagre, o sobrenatural, o extraordinário em si, não é suficiente para segurar ninguém na fé, de fato, firme até o fim. Mas é justamente esse entendimento que eu tenho que morrer. Que é o que Jesus pede para ele, né? Quer me seguir e renunciar a si mesmo. E por medo de morrer, ele nega Jesus lá no pátio do sumo sacerdote. Então, é interessante a gente saber pensar e visualizar o quê? Às vezes a gente fica tão dependente dessa questão do milagre e Jesus, às vezes, não permite que a gente experiencie isso porque a gente vai fazer disso nosso Deus. Eu só vou achar que Deus está se movendo se houver algo extraordinário, sobrenatural acontecendo em algum lugar. Mas não. E eu tenho a impressão, Anderson, você está muito mais preparado para falar isso do que eu, que por mais que você veja essas coisas extraordinárias, 20 anos de caminhada, parece que sempre vai ficar ali um espaço de liberdade para você não crer, caso você queira escolher assim. Primeiramente, eu quero te falar uma coisa que é linkada com o que você diz, que é justamente o que eu te falei dessa coisa do materialismo, né? Tem duas coisas. Do mesmo santo, que é um dos maiores da igreja, se não for o maior, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele vai dizer que a conversão de uma alma é a obra mais tremenda do que a criação do universo. Mas ele não falou que o milagre é isso. O milagre é uma coisa temporal. A conversão é para a eternidade. Agora, quando você pensa assim, caramba, cara, se o Sol é 200 milhões de vezes maior que a Terra, qual que é o tamanho do universo? E o Sol é considerado no sistema solar uma estrela de pequena grandeza. E aí fala que a conversão de uma alma é maior que a obra da criação do universo. O que é um milagre de um paralítico levantar do que uma alma que estava cativa na mão do diabo se converter e começar a voar nas asas da liberdade espiritual? Eu fico imaginando, né? Quantos glórias a Deus são dados na hora que se acontece um milagre. E quantas glórias a Deus estão dadas na hora que alguém se converte, que tem a experiência, né?
Porque você vê, o que é Olha mais só. evidente aos olhos é o quê? É no milagre, a gente bradar, dar louvores. Nos cultos protestantes os caras só colocam a gente pra falar de milagre. Principalmente a Universal. Só coisa financeira, mudança de vida não existe lá. E a Por quê? conversão, né, Porque deveria movimentar muito mais o nosso coração em Muito relação a isso. mais, porque é uma igreja de Sensacional. Satanás, entendeu? Agora veja bem, Santo Agostinho ele vai falar outra coisa sobre o milagre de Caná, da Galileia, da transformação da água em vinho. Ele falou, muitas pessoas ficam admiradas da água ter se transformado em vinho. Eu me admiro mais de Deus da água do céu pro homem e o vinho da uva. Olha só. Cara, eu não sei quantas pessoas que já agradeceram a Deus no dia de hoje por ter tomado uma água. Se Deus seca o céu, como fez na época de Elias, já era. Por causa do pecado de Acabe, Elias chegou para Acabe e para Jezabel. Pela vida do Deus de Israel a quem eu sirvo. Durante 3 anos e meio não haverá chuva nem orvalho, senão quando eu o disser. A quantidade de gente que morreu por causa que não tinha água, a economia estrangulada, os gados, eles viviam do trigo. Não tinha mais nada, porque se Deus fechou... Cara, quantas pessoas que agradecem a Deus por ter tomado uma água, pelo alimento que tem, pelo ar que respira. Nossa, cara, a ingratidão seca a fonte da piedade, sabe? É uma coisa terrível. Isso é muito notável no Antigo Testamento, né? Que isso era um motivo da bênção de Deus sobre a terra quando se tinha muita fertilidade, tinha chuva. Então, da bênção de Deus. Olha que bonito, não é ele que dá? Aí você estava falando sobre a questão de São Pedro, né? Uhum. Cara, que é interessante mesmo, né? Ele viu muitas coisas sendo operadas e mesmo assim ele entrou num declínio, negou, voltou a pescar. E o que mudou a vida de São Pedro? A vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito... Hã? Pentecostes. Foi Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, nunca mais ele foi o mesmo homem. Porque Judas também viu coisas gloriosas e grandiosas, né? Bem Ele não pontuado. só viu, né? Mas ele também ressuscitou mortos. Sim. Santo Tomás de Aquino diz que os que mais receberam graça de Deus foram os apóstolos. As graças que os apóstolos receberam, os outros não receberam, não. Foram os maiores, os que mais receberam graças. Olha só. E Judas rodou, né? Então você vê. E aí quando a gente medita sobre essa questão do Espírito Santo, Nossa Senhora em Medjugorje diz, vocês pedem muitas coisas a Deus, mas vocês esquecem de pedir o necessário, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, a gente tem que entender uma coisa. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, por exemplo, a pessoa recebe o Espírito Santo. Aí muita gente acha que, tipo, se ela tá cheia do Espírito Santo é porque ela tem dons. Dom não é fruto, né? Paulo vai dizer aqui, ó. Isso daqui pra mim é muito bonito. Ele vai falar que o fruto do Espírito Santo é caridade, alegria em Deus, paz, paciência, afabilidade, bondade. Cara, se você for pegar o significado de cada palavra aqui, acho que eu livro sobre tudo isso daqui, cara. Então eu li sobre bondade, sobre fidelidade. Ó, fidelidade, brandura, temperança. Isso são frutos. Se uma pessoa chega pra mim aqui agora, um anjo, o que você prefere, Anderson? Você prefere ser o cara mais milagreiro que jorra milagre ou ter os frutos do Espírito Santo? Eu digo pra ele, cara, que eu nunca faço milagre em vida, mas que eu glorifique a Deus por meio de uma vida frutuosa. Cara, isso daqui é a melhor coisa do mundo. São os frutos. Isso não tem nada mais saboroso do que viver uma vida assim. Certamente você não vai lembrar disso, mas uma vez eu tava lendo a Legenda Maior de São Boaventura, falando da vida de São Francisco, e eu mandei uma mensagem pra você. Você não vai lembrar, obviamente. E você falou um negócio que até hoje eu uso nas pregações. E aí eu pego e preparo a pregação em cima disso. Eu falava que... narra vários fatos lá, ele andando, o pessoal tocando o símbolo dele, sendo curado, ele tendo visões de Nossa Senhora, etc e tal. Só que o que impressionava era o ato virtuoso diante dessas realidades. Às vezes ficavam brigando pra um dar o título do milagre pro outro. Aí você me falou assim, pois é, Everson, tá aí. A mística não é pra todo mundo, mas a virtude sim. E o que faz o santo é a virtude, não é a mística. Quando a pessoa morre, a igreja não vai examinar essa questão dos milagres. Ela vai examinar as virtudes. E principalmente alguma virtude muito heróica que ela viveu, né? Então, também é isso que vai ser nos cobrado quando nós estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, né? São as virtudes. Vida reta, fruto. Interessante, né? Porque até pra quem tá em casa, que seja mudar as orações. Se no nosso âmbito, né, ficava muito essa questão pra deslumbrar essas coisas mais sensíveis, isso justamente você falou, né? Olha, o que é importante? Gente, o grande segredo da vida católica é a vontade de Deus. É a vontade dele. Os santos, principalmente, né? Eu gosto muito de Santo Afonso Maria de Ligório.
Eles queriam estar na vontade de Deus. Então, Deus pode fazer uma pessoa muito virtuosa, como foi o próprio Santo Afonso, o próprio Padre Pio, e jorrar milagres da vida deles. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Ou não. Então, eu não perco muito tempo falando muitas coisas. Eu perco tempo pedindo para Deus para fazer a vontade dele. Porque ali está a perfeição de tudo. Tem o Só me Tratado da ensina. Conformidade de Santo Afonso, né? Você tem ele lá na editora? Eu não tenho ele, eu tenho um outro que eu acho que é até melhor que esse. É mesmo? Chama Debaixo da Providência de Deus. Cara, Fala também da vontade, assim, a só conformidade. isso. Só que é 2 autores, né? Eu coloquei 2 autores. Pega aí, ô Fumaça. Entra lá no meu site, Editor Imaculado, e pega um livro. Você escreve assim, ó, Debaixo da Providência. O interessante... Não, eu acho melhor mesmo esse livro aí. São 2 autores. Um se chama Sanjur, que foi um padre francês, que era livro de cabeceira de Cura d'Ars, e o outro foi o São Cláudio Colombier, que foi o diretor espiritual de Santa Margarida Maria Lacoque, e Jesus falava, o meu amigo. Velho, o amigo do meu coração. E ele dirigia Santa Margarida Maria Lacoque. E esse livro, ele fala tão perfeitamente sobre a vontade de Deus, inclusive eu estava lendo ontem ele. E assim, é isso daí, ó. Debaixo da providência de Deus. Inclusive, o subtítulo é muito bom, porque ele vai falar o segredo da paz e da felicidade. Quando você aprende na sua vida a ficar na vontade de Deus, nada tira a sua paz. Por quê? Porque você sabe que é dela. Então, por isso que São Paulo, como a gente vive numa sociedade muito materialista, as pessoas só lutam para ter grana, São Paulo vai dizer aqui, ó. Sei viver na penúria e também sei viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fatura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Entendeu? Tudo posso naquele que me conforta. É o conforto de Deus. O cara tá muito bem economicamente, tá tudo bem, eu tô na paz. Cara, eu tô num tempo, eu também tô na paz. Por quê? Porque se você ler essa obra, cara, ele explica umas coisas que é tão profunda, Everton. Ele fala assim, ó, tipo assim, ó, ele vai falar que a única coisa que não tá na vontade de Deus é o pecado, mas ele fala assim, ó, um cara deu um soco na cara do outro. Ele falou, o movimento do braço do cara é permissão Deus é divina. soberano. Profundo, né, Assim, cara? a vontade de dar o soco na cara não foi. Mas a Mas ação foi permissão. Deus tá nela. Porque, olha que engraçada, né? Meu Deus do Em céu. Deus nós somos e nos movemos. A gente tá aqui, ó. Eu levanto essa mão porque Deus tá em mim. É o aqui, que você ó. falava da morte, né? Que ali que se tem a providência, que Deus ali atenuou muita coisa que ia cometer de pecado A pela morte frente. dolorosa, ele tá falando, né? A morte dolorosa. Aham. Do sofrimento que você Eu tem lembro de Santo Afonso, ele que fala, reparar ali, né? ele fala lá no Tratado da Conformidade, ele fala assim, ó, eu preferia ser um verme rastejante no chão do que um anjo em glória, se essa fosse a vontade de Deus. Ele fala assim, eu digo Cara, mais. quem diz isso não é o Beato Henrique Suso? Tá no livro Tá no dele, mas livro, essa é. frase é do Henrique Suso, não lembro- é? É um dominicano muito Não, cabuloso. e ele pega e fala eu assim, prefiro ser um verme pela minha vontade. Do que um anjo... Não. Eu prefiro ser um verme pela vontade de Deus do que um anjo em do que glória. um serafim É. no coro. Nossa. Aí ele pega e fala assim, eu digo mais, eu preferia estar no inferno se essa fosse a vontade de Deus. Olha só, velho, profundo, né? Então, Pra fazer a gente entender. Fica até como com uma dica de leitura já aí, né? Não, Pra quem quiser não, se aprofundar, cara, já busca aí. Debaixo da providência de Deus, cara, teve um dia que eu tô vivendo alguns anos de estreito, né? Deus tá tratando. Já faz um tempo, mas bendito seja, né? Eu não tô triste. Uhum. Estou atribulado, mas não tô triste. A gente percebe. Hã? Percebe que tá de boa. Eu tô de boa, tá? Parece até que é convergente, né? Ele fala que o pau tá quebrando, mas tá... Não, assim, por quê? Porque, assim, a gente entende que a vontade de Deus... E eu sei que por trás disso há um ato de amor. Uhum. Então eu falo, venha, né? Agora, eu tava lendo esse livro numa madrugada e foi a sensação de que o Cristo estava sentado na cadeira conversando comigo. Esse é o poder da leitura espiritual, né? Nossa, tem muita história bonita com o livro dentro da igreja, né? Tem por exemplo, o Tratado, o demônio escondeu ele por 100 anos. Uhum. Tem um livro de Santa Gertrudes que Jesus falou, esse livro agradou tanto o meu coração que eu coloquei ele aqui dentro. Ele falou, esse livro tá dentro do meu coração. Eu falei, mas o que é isso, um livro? Né? Então, quer dizer, as pessoas Santa precisam... Edith Stein foi que também se converteu lendo um livro? Ela se converteu lá no Santa Teresa Foi, d'Ávila, né? Santo Inácio, né? Que teve a conversão também muito Também profunda. lendo a vida de Cristo, a vida dos santos, foi. E também tem muito cara que tá tocando fogo no parquinho aí no mundo aí, fazendo um monte de desgraça, que foi por causa das más leituras, né? Exato. Então, essa questão da leitura espiritual, ela sempre foi uma condição obrigatória na vida dos santos, né? Tipo, qualquer congregação religiosa tem uma parte do dia que é obrigatória a leitura espiritual, né? Hoje em dia o pessoal só fica nas mídias sociais, né? É um grande desperdício, porque Santo Agostinho dizia, né, irmãos? A gente só ama aquilo que conhece, né? Até mesmo os carmelitas, né? Porque ele tem que ter as obras completas dos santos carmelitas para poder compreender também a história dos santos e seguir, né? Como exemplo. Você tem um autor favorito? Você...
tem uma disposição a ler mais, assim, ó. Eu vejo que você prega muito parecido com quando a gente lê Santo Afonso, a citação uma atrás da outra, você ouve uma pregação do Anderson, tá muito semelhante, assim. O dia 1º de agosto foi o dia dele, né? Então eu fiz um vídeo e eu expliquei isso. Eu falei, o Santo Afonso, ele foi o primeiro autor católico que eu li. E eu fiquei tão entusiasmado com aquela leitura. Nossa, quando eu li o livro Prática de Amor a Jesus Cristo, cara, aquilo me botou um fogo. Nossa. E aí eu comecei a ler várias obras dele. E aí quando eu comecei a ser chamado para estar pregando, eu falei assim, como que eu vou montar isso daí? Porque eu não tinha conteúdo. Eu não tinha vários livros. Eu era novo. Então eu ficava a Sagrada Escritura, só que, cara, eu tinha dificuldade de manusear a Bíblia. Sim. E aí eu começava a ler Santo Afonso. Então eu tirava tudo de lá. Eu ficava anotando no papel as frases e tal. Então toda a maneira com que eu faço o meu discurso é tudo baseado em Santo Afonso Maria de Ligório. Eu sou apaixonado por ele, cara. A gente percebe, ouvindo as pregações, então. Eu sou apaixonado por ele. O Santo Afonso, ele era nossa, pelo amor de Deus, cara, ele rezava 8 horas por dia, se dedicava à escrita 8 horas por dia, e ainda mais tinha a confissão, a missa e tal. Assim, gente, eu presumo que Santo Afonso deveria rezar, dormir umas 2 horas no máximo por dia. Obviamente que, humanamente dizendo, não é possível isso, né? Santo Afonso recebeu uma graça elevada, mas ele escreveu 111 livros, e quando ele escreveu uma obra, o que ele fazia? Ele chegava para os redentoristas, que foi a congregação que ele fundou, e falava assim, vou escrever sobre Nossa Senhora. Eu quero que vocês tragam todo o material do mundo possível sobre Nossa Senhora. Então ele montava aquela montanha de livros. Só que, cara, eu não sei explicar como que é a memória do santo, né? Porque, por exemplo, ele deve ser alguma coisa parecida com Santo Tomás. Santo Tomás, quando o Papa pediu para ele escrever os comentários dos evangelhos, ele lia tudo de manhã, escrevia tudo à noite, mas ele ficava escrevendo com os livros do lado. Naquela época não tinha luz, não tinha livro nada, assim, né? Que nem a gente, né? Esses católicos hoje é um bando de vagabundo, cara. Deveria ler, porque tem um livro ali que deveria ser... Um livro deveria ter uma biblioteca, né? Que é de hoje. Santo Tomás ia, pegava na escrita de manhã, o que ele decorava na mente, ficava tão perfeitamente gravado na memória que ele escrevia depois. Santo Afonso deveria ser algo assim. Meu Deus do céu. A gente tá lendo Santo Antão, eu comentando com ele, os monges decoravam a Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, você quer literal isso mesmo que os caras estão falando? Como é que o cara decora a Sagrada Escritura assim? Pega também Mas você vê São José de Anchieta, né? Que ele foi colocado lá preso na praia e ele escreve o verso de Nossa Senhora lá, enorme. O poema, né? Um dos maiores, um dos mais belos. E ele ia gravando. Escrevia na areia, mas provavelmente ali a onda levava, alguma coisa se desmanchava e ele gravou tudo pra registrar depois. Mas a gente vê que o Anderson também tem uma memória boa. Você decora bem passagens bíblicas, citações, a frase do... Por exemplo, eu falei a frase do Tratado da Conformidade. Ele lembrou como é que tava escrito lá. Lembrava o que o conceito, ele lembrou as palavras. Primeiramente, quero te falar uma coisa, depois eu vou te falar isso daí da Bíblia. O Santo Antônio de Pádua, quem que falou que os santos gravavam toda a Bíblia? Foi você, né? Não, ele estava falando dos monges, né? Quando recitar os salmos e tal. O Santo Antônio de Pádua, ele dizia que se fossem rasgadas todas as Bíblias do mundo, ele escreveria uma inteira, do Gênesis ao Apocalipse, sem errar uma vírgula. Olha só. Santo Antônio é chamado a Arca do Testamento. Ele morreu, a língua dele ficou intacta. De tanto manuseio que ele tinha da Bíblia. Se você pegar para ler um sermão de Santo Antônio... Salve Roma. Sim, salve Roma. Se você pegar um sermão de Santo Antônio para ler, é no mínimo 150 capítulos e versículos da Bíblia. Tem uns que é 350. 350. Só que com uma ordem e com um significado e com uma interpretação divina muito grande, né? Santo Antônio é demais. Todos os pregadores deveriam ter ele como devoção, né? Tanto Santo Antônio como São João Crisóstomo. Da minha vida, você perguntou da questão de gravar a Bíblia, né? É pura graça de Deus. Por quê? Eu fui consagrado aos demônios do ventre da minha mãe. O pai foi embora. Eu tinha 3 anos de idade, vivia uma vida lascívia na prostituição terrível. Com 14 anos eu já saía com mulher casada, frequentava prostíbulos e ainda fui abusado sexualmente. Quando eu me converti, que eu me apaixonei por Jesus, foi engraçado que um dia um pregador rezou e colocou a mão na minha cabeça e falou assim, além do mais, que é mais importante ainda também para isso, escuta aqui, Fumaça, eu repeti 8 anos e fui expulso de 6 escolas. 8 anos. Bate esse recorde aí, Fumaça. A 3ª série eu fiz 3 vezes, então significa que eu nunca tive vida intelectual. Quando eu me converti, que um pregador botou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus vai te levantar como um profeta. Todos somos, né? Rei, sacerdote e profeta. Sim.
Deus te chama ao ministério da evangelização. Que a primeira coisa que eu fiz foi começar a chorar. Porque eu falei assim, o que eu tenho para te ofertar, Jesus? Quem sou eu? Quando eu chego em casa, que eu conto para minha mãe era uma mulher muito de escritura, ela me deu uma Bíblia. Gente, você tem que ter um professor para te ensinar a ler isso daqui. Você tem que ter um norte. Eu não tinha nada. Eu li uma coisa aqui que me deu muito consolo, né? Inicialmente, né? O Senhor vai dizer assim, ó, vede, 1 Coríntios 1:26, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muito nobres. O que é astuto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios, e o que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. Eu falei, se tem alguém mais astuto, mais fraco, está aqui. Olha só, cara. Fiz uma semana de jejum a pão e água, orando em lágrimas. Senhor, me dá o dom da tua sabedoria, Senhor. Você me chamou para isso mesmo? É isso que o Senhor quer da minha vida mesmo? E ficava lá rezando. Gente, eu tinha menos de 1 ano de caminhada. E numa dessas semanas, eu abri uma passagem bíblica. Eu não gosto de fazer isso. Senhor, fala comigo. Mas ali eu tenho certeza que Deus falou. Por quê? Porque era muita vontade de escutar Deus. É muita vontade de escutar Deus. Eu falei, Senhor, eu só quero te obedecer. Tava generoso para Deus, né? Eu estava generoso para Deus ali naquele momento. Eu estava com um coração contrito querendo servir. Eu falei assim, Jesus, fala comigo. E quando eu abri a palavra, veio aquela história que Salomão teve um sonho em que Deus apareceu para ele em Gabaon e falou assim, pede-me o que quiseres e eu te darei. E Salomão pediu sabedoria. O maior dom do Espírito Santo é a sabedoria. Não tem dom maior do que o da sabedoria. E aí Deus se agradou da oração dele e falou assim, porque você não me pediu riquezas, mas me pediu sabedoria, eu te farei o homem mais sábio e mais rico do mundo. Ele dá os dois. Porque é próprio da pessoa muito sábia também saber, né? Empreender. Sim. E o que aconteceu? Quando aconteceu essa passagem, eu fiquei rezando muito em cima dela. E depois disso, eu comecei a ler a Bíblia 8 horas por dia. Que fome, velho. E o que eu estou querendo falar para vocês aqui? Um cara que foi consagrado aos demônios do ventre, que foi expulso de 6 escolas, que repetiu 8 anos, que teve uma vida lasciva e hoje em dia tem uma boa memória. O que é isso? É o amor de Deus mostrando a misericórdia dele, conquistando um menino ferido, machucado, trazendo ele para o seu coração, tratando as suas feridas e dizendo, o que você não recebeu do mundo, o que você não recebeu na escola, eu te dou. Eu te dou o conhecimento da minha palavra. Só que aí eu também me apliquei. Eu correspondi à graça. Eu ficava lá 8 horas por dia. Você acreditou naquilo que foi profetizado na sua vida, né? Acreditei. Posso ouvir um amém? Um amém? Amém. Um amém, fumaça. Buscar e achareis, né? Sensacional, cara. Cara, nosso tempo tá acabando, mas eu ficava aqui, varava a madrugada. Sabe assim, é um poço de conhecimento que a gente vai sugando e a gente quer absorver cada vez mais. Tive a oportunidade de absorver muito pelo YouTube e hoje pra mim é essa graça de estar aqui. Eu queria agradecer, né? Tudo que o Anderson trouxe pra nós aqui é rico demais. A gente não tem noção do valor disso tudo que foi derramado, despejado aqui pra nós nessa mesa. Hoje é o primeiro, né? E eu vi que o Anderson não mostrou resistência. Inclusive, ele mandou mensagem pra Carol falando que vinha por consideração, porque é difícil mesmo vir bem no meio da semana. Então, se você se dispôs, Anderson, a vir hoje aqui, nesse início, talvez sem credibilidade nenhuma que a gente tem, mas veio com humildade, esteve aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar isso e a gente, vai rezar por isso, de fato. Amém. Vai estar nas intenções do texto da nossa casa, você pode ter certeza disso. E enquanto esse podcastzinho de Meu Deus aqui no Barca existir, você tem portas abertas para vir falar o que quiser. O barco é seu, né? O barco é seu. Obrigado. Tá dentro do barco. É isso, Obrigado pela consideração. Não, eu falei pra ela mesmo, porque o que acontece? Eu também tô numa fase de muito cansaço, né? Muito cansaço físico por causa da minha doença, do diabetes, eu tô precisando ir no médico. E por causa de muitas tarefas. Mas eu falei, poxa, eu tô indo por consideração, né? O Everton, eu sei que ele acompanha o meu apostolado, em 1 hora a gente chega aqui e tal. Mas eu falei pra minha esposa, eu falei, Thaís, eu estou tão preocupado
com a situação da juventude, porque eu falei, eu quero falar alguma coisa lá que seja útil. Bendito seja Deus. Eu falei, eu fico tão preocupado, Everton, de verdade. Eu fico pensando no futuro da igreja, porque o padre Jorge Cosi, que é um padre muito bom, ele falava que o pior ataque de Satanás é o ataque contra a juventude. Por quê? Porque ele afeta toda a próxima geração. Né? E assim, hoje em dia, eu não prego mais para jovens. O meu negócio é família, casais. Né? Eu tenho os dados lá do meu YouTube. Inclusive, colocar o meu canal aí. Pega aí, Fumaça, pra mim, o meu YouTube e o meu Instagram. YouTube é Anderson Reis Oficial e o Instagram é Anderson Pregador. Bota o link pra nós aí. Vai estar também na descrição do vídeo. Facilitar pra vocês. Deixa lá na descrição. Então, o que acontece, Everton? Durante um bom tempo da minha vida, eu me consumi pregando pros jovens. Só que pra cada tempo, Deus te dá uma missão. Então, por exemplo, o que eu falei pra vocês, eu comecei a fazer apostolado, eu tinha 20. Então, a minha questão do público jovem, aí, ó, Anderson Reis Oficial. Foi aí que nós conhecemos o Cabra. YouTube, bendito YouTube. Bendito Tem YouTube. coisa boa no YouTube, viu, meus amiguinhos? Precisa procurar. Se inscreve lá, pessoal. Esse vídeo é muito bom, Everton. Vai bater 320 mil ali, ó. Chama Freira aqui como em Pecado Mortal, baseado em Santo Afonso, né? Lembra que eu falei que Santo Afonso é o meu preferido da live que eu fiz dele ali, ó, tá vendo? O santo que mudou a minha vida. Baixa um pouco aí, Fumaça. Aí, ó, conheço o santo que mais me influenciou. Tá vendo? Então, o que acontece, Everton? Eu tive um tempo de dedicação pro Ministério Jovem, né? Que era muito meu apostolado, mas hoje em dia, o que compete mais, coloca aí Anderson Pregador no Instagram. O que compete mais hoje pra gente é a questão das famílias, né? Eu tenho um público mais velho. Eu acho que o seu público hoje em dia é o jovem, né? Não sei como que você tá. Predomina, 90%, cara. Então foi por isso que eu vim com muito amor. Porque eu estou preocupado. Muito preocupado. De certo modo também acaba atingindo muitos jovens, né? Que assuntos que você fala são relevantes. Até aquele que você fez a última, né? Você até comentou aí, da homossexualidade e a luta pela santidade. Aquilo ali que brotou pros jovens, cara, foi um negócio sensacional mesmo. Inclusive depois tem que trazer o Maurício aqui do Courage. É uma coisa que eu quero estabelecer aqui. Todo mundo que vem indica alguém pra estar aqui. E você indicando, você tem a moral pra fazer. Não, tem um monte de gente que depois eu te indico aqui, entendeu? Mas assim, falando realmente, né, Everton? A gente veio porque... Eu falei pra minha esposa, eu falei, poxa, amor, eu tô cansado, né? Quando eu fui sair de casa, minha filha ficou chorando, queria ficar com o papai e tal. Eu falei assim, eu tô indo pra uma missão séria, né? Então, assim, que todos os jovens, né, que estão vendo esse podcast reflitem tudo que foi falado. Porque é muito sério. A igreja conta com a juventude, com uma juventude santa, né? Esse daí é o nosso Instagram, Anderson Pregador. Anderson Reis Oficial. Pois é, o Fumaça já clicou ali, ó. Não sei se vocês perceberam. Vai ser uma alegria ter você, meu caro, também. Obrigado. E aí, Everton, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, de coração. Quer falar alguma coisa, Eltinho? Não, também gostaria de agradecer por essa oportunidade, né? Meu irmão sempre que mediam mais as conversas, mas seria bom você mostrar o livro aí pra galera, esse que você trouxe aí. O Everton falou, se tiver algum livro pra você, né, poder estar trazendo, bom, como o Fumaça já colocou o link da editora, tem bastante título lá, as pessoas podem navegar e ver assunto do seu interesse. Eu gostaria de indicar o livro da minha vida aqui, né? Que eu acho que cabe muito para essa questão. Ele chama Alma de Todo Apostolado. Se a gente põe assim, eles vêm, Fumaça, se a gente coloca assim, a Alma de Todo Apostolado. Eu ganhei de um padre no Rio de Janeiro logo no início do meu ministério. E como eu já tinha essa vocação de pregador, esse livro ele foi muito importante, porque a capa desse livro, ele caracteriza o conteúdo dele. A verdadeira alma missionária que reza, que está aos pés de Jesus. Então, Santo Agostinho dizia, é melhor falar com Deus do que falar de Deus. Porque se eu falar com Deus, eu tenho de Deus para falar para o homem. Então, assim, isso daqui seria o melhor livro que todo o jovem que pensa em pregar, em falar, em conquistar almas, em trabalhar para Deus, na catequese, qualquer pessoa que mexe com evangelização deveria ler a Alma de todo apostolado. Então, um livro maravilhoso, tá? Everton, eu divulgo esse livro há anos. Há anos. Cara, eu já mandei vir container quando não tinha editora de Portugal com esse livro dentro. Cara, entendeu? Acredita mesmo no livro. Acredito mesmo, né? E como a gente tá para viver aí a questão do Dia dos Pais, também é outra empreitada que a gente tá lutando muito, né, para edificar os homens. A gente publicou na editora um livro muito bonito chamado O Marido, o Pai, o Apóstolo. Eu comprei, aí apareceu um pai precisando e eu dei antes de ler. Comprei lá na editora, foi. Não, é muito bom porque ele vai mostrar o dever de um marido. Aí, ó, Júlio que quer casar, ó.
Não, maravilhoso. Sensacional. Todo Júlio. jovem que vai casar, que antecede, faz uma leitura dessa, cresce a responsabilidade dele. Uhum. Porque ele ensina qual é o dever dele como marido, o que ele tem que fazer como pai, e o apóstolo é como ele se comporta em sociedade. Não é só questão de apóstolo que prega, como que ele vive na sociedade. Isso hoje em dia é importantíssimo. E a gente fez uma organização desse conteúdo chamado livro Paternidade e Masculinidade. Eu peguei alguns santos, ó, Santo Afonso Maria de Ligório, Tem que estar aí. peguei Santo Antônio Maria Claret, Santo Tomás de Aquino e 2 autores não muito conhecidos pelo público brasileiro, mas profundo, que é o padre Michael Miller, que é um redentorista americano, e o padre Manuel Bernardes. Cara, só coisa sobre paternidade e educação. Cara, se você vê o que o mundo faz hoje com a educação, e se ele é uma Pra obra atualidade, dessa... essencial, né? Não, mas isso daqui é tão bonito, porque você está bebendo da fonte da igreja. O que ela ensina, o que é educar. Entendeu? E, assim, sinceramente, cara, isso daqui foi uma das maiores frustrações. Por quê? Porque eu fiz isso daqui pra edificar os homens, foram o combo menos vendido até hoje. É mesmo, cara. Cara, o homem tá perdido. É interessante, entendeu? As mulheres consomem muito mais, né? Tudo bem, estamos lá lutando, né? E esse daqui é um livro chamado, do instituto que eu faço parte do Verbo Encarnado, chamado A Crise da Paternidade, o Pai Ausente. O interessante é que esses livros são bem antigos. Agora, esse daqui, ele é atual, né? O padre Fuentes, que é como um Santo Tomás de Aquino do nosso instituto, ele conseguiu fazer uma leitura atual do mundo, o que significa um pai ausente e aonde isso leva à crise da paternidade. Cara, é de chorar. É de chorar as pesquisas que ele faz e os dados que ele diz. O que acontece? Fumaça, entra lá no nosso site, não sei se você consegue, tem um kit lá chamado Paternidade. Editora Imaculada, se você clicar Paternidade. A gente está ofertando 50% de desconto. É a hora. Agora, ó. Por causa que a gente está indo pro Dia dos Pais, né? Uhum. Então a gente está fazendo 50% de desconto. Mas a gente não faz assim, ó. O livro lá no nosso site, R$50. Aí eu aumento o livro para 90 e dou 50%. Eu não faço Black isso. Fraud, né? A Nada Black disso. Fraud. A Black Fraud. Eu tudo pela metade do dobro, né? Ali, ó. Paternidade, ali, não. Sobe um pouco mais aí, ô. Não, desce, Fumaça. Tem um kit... Ah, é pronto. Ah, o Fumaça. Eu tô querendo ensinar o cara a fazer o bagulho. 50% de desconto, tá? Então, assim, é desconto real. Se uma alma aí, né, quiser comprar esse livro, levar e for edificada, vendo até o final esse podcast que a gente falou, acho que mais de 1h30 aqui, é um baita de um conteúdo, tá bom? Então, depois a gente deixa o link e é isso daí, cara. Pra mim tá... Fica a dica, Editora Imaculada. Eu queria agradecer mais uma vez, então, o Araújo, celular. Tá precisando arrumar um celular, quer comprar uma capinha, um fone de ouvido, pra escutar as pregações do Anderson Reis no trabalho. Escutava a pregação do Anderson Reis no trabalho. Vai lá na Araújo Celular. Preço e agilidade você pode procurar. Não compara não. É na Araújo Celular, tá bom? Obrigado mais uma vez, Araújo. Tamo junto. Deus abençoe, Araújo, que faça o seu negócio prosperar e muito, porque você está ajudando esse programa aqui. Que Deus seja generoso com a sua vida e com a sua empresa. Amém. Amém. E é isso. A gente vai encerrar por aqui. Esteja conosco, se inscreva no canal. É um negócio que todo mundo pede, mas tem que pedir mesmo. É isso que a gente precisa. Se inscreva e ativa o sininho, porque se ele se inscrever e não ativar o sininho, é como Exatamente. não recebe notificação. Então o algoritmo vai bugar nós aí. Então... assina aí, ativa o sininho e siga também o nosso perfil no Instagram. Entre no E barco também conosco, coloca né? aqui nos Vamos pra comentários cima. quem que você queria ver entrevistado aqui. Mas Boa. tem que ser de São Boa. Paulo, né? Porque, né? O negócio tá começando agora, não dá pra ficar Vamos viajando, devagar, né? vamos devagar. Então, quem é de São Paulo, o que você gostaria Ou de alguém ver que aqui não é conosco? de São Paulo, mas que você sabe que vai estar em São Paulo É, por alguma coisa, né? isso. Então, A gente tá em já- Guarulhos, tá perto do aeroporto, né? A gente Isso, tá... facilita. bom demais. Isso é importante. Então, é isso. Né? É isso, José É Elton. isso. Tamo junto Amém. aí. Nós estivemos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria! Glória a